Então, bom dia a todos, pessoal. Vamos dar início, então, à reunião do Grupo Locomotion. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar vendo aí, inclusive, os doutores já dos grupos, professores nas suas universidades, os bolsistas de extensão, os mestrandos, doutorando. Muito legal estar vendo aí estudante. Sejam bem-vindos, tá? Vamos dar início para a reunião. Eu já vou passando aqui o anfitrião para o Esteban, que é o nosso apresentador de hoje, que vai falar sobre o artigo do Old Man Running, que tem a ver com a minha tese de doutorado. Make roster e está resolvido. Tudo contigo, Esteban. Beleza, então, pessoal. Bom dia a todos. Vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem me ouvir bem? Enxergar minha tela? Que se alguém puder falar pelo microfone, só se está tudo certo, se estão enxergando, Sim, me ouvindo. está tudo bem. Está funcionando. Tá, tranquilo. Então podemos dar início, então. Só me avisarem se alguém vai pegar tempo, alguma coisa. Sim, quando tu começar, a gente pega. Tá bom, então. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Estevão Machado. Sou orientado pelo professor Leonardo Tartaruga, no grupo Locomotion, e sob a orientação do Edson. Hoje vou apresentar o artigo de autoria do nosso orientador, o Old Man Running, Mechanical Work and Elastic Bouncing. Como sabemos, então, os idosos apresentam uma força muscular reduzida devido à atrofia muscular, à redução da área de secção transversa e à deficiência na produção intrínseca de força no nível da interação entre miosina e actina. Entretanto, os efeitos da redução da força muscular no trabalho mecânico realizado durante a locomoção terrestre ainda não é conhecido. O trabalho mecânico realizado ao caminhar não é significativamente maior em indivíduos idosos, embora haja um maior dispêndio energético, resultando em uma menor eficiência mecânica, devido à cocontração de músculos antagonistas. O mecanismo elástico da corrida necessita de uma intervenção muscular muito maior para manter o movimento do centro de massa, e o ciclo alongamento e encurtamento ocorre com uma grande entrada e saída de energia mecânica durante a oscilação vertical do mecanismo elástico. Portanto, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos do processo de envelhecimento na mecânica de corrida. As hipóteses do estudo foram que a redução da força muscular em idosos causaria uma menor amplitude de oscilação vertical, uma menor quantidade de energia elástica armazenada, um menor tempo aéreo e uma maior frequência de passo. Então, participaram do estudo 8 corredores idosos, com uma idade média de 73 anos, e 8 corredores jovens, sendo 6 homens e 2 mulheres. Desenho experimental, então, os indivíduos percorreram um percurso de 50 metros, onde nele havia 8 plataformas de força. Foram analisadas 229 corridas, com uma velocidade média entre 13 e 21 km por hora para os jovens, e 124 corridas com uma velocidade média entre 13 e 17 para os idosos. O número de execuções nesse grupo foi menor a fim de diminuir o risco de fadiga. O período do passo e a oscilação vertical do centro de massa foram divididas em 2 partes. Uma parte inferior, quando a força vertical é maior que o peso corporal, e uma parte superior, quando a força vertical é menor que o peso corporal. Portanto, foram determinados o período de passo e a oscilação vertical do centro de massa. Foram calculadas também a rigidez vertical de massa específica, a frequência natural do sistema massa-mola, o trabalho externo, segundo Cavanha, 75, e o trabalho interno. Em relação à análise estatística, os dados coletados em função da velocidade de corrida foram agrupados em classes de intervalo de 1 km por hora, os dados foram apresentados em média desvio padrão, e o teste T pareado e o teste T independente foram realizados no software SPSS com alfa de 0,05. Então, em relação aos resultados, a figura 1 apresenta o período do passo e o deslocamento vertical em função da velocidade de corrida, os quadrados pretos. Os círculos vermelhos representam a fração do passo em que a força vertical é maior que o peso corporal, e os círculos azuis, quando a força vertical é menor que o peso corporal. As linhas pontilhadas vermelhas são a fração do passo durante a fase de contato, e as azuis durante a fase aérea. Ainda na figura 1, o período de passo foi realizado, os sujeitos apresentaram no período de passo um bounce elástico, os jovens, desculpa, apresentaram um bounce elástico simétrico em baixas velocidades e assimétrico em altas velocidades. Entretanto, os idosos demonstraram uma simetria do bounce elástico em altas velocidades
e a assimetria, quando presente, é inversa dos sujeitos jovens. Podemos perceber ainda que o período de passo é menor nos idosos devido ao menor tempo aéreo efetivo. Além disso, o deslocamento vertical do centro de massa a cada passo é máximo em velocidades intermediárias, as quais são menores nos sujeitos idosos. A figura 2 apresenta a rigidez vertical de massa específica em função da velocidade e demonstra o mesmo comportamento em ambos os grupos. E a rigidez vertical da massa específica tende a ser constante até 10 km por hora e depois ela aumenta com a velocidade. Ainda na figura 2, podemos ver que a frequência de passo F é maior nos idosos do que nos jovens. Além disso, ela é semelhante à frequência do sistema massa-mola, FS, nos idosos, enquanto que a frequência de passo dos jovens é menor que a frequência do sistema massa-mola. Na parte superior da figura em 3, então, é apresentado o trabalho externos, círculos pretos preenchidos, e a sua igualdade, que é a soma dos outros dois trabalhos, círculos e quadrados brancos, em função da velocidade. O trabalho realizado para se deslocar à frente, o F, aumenta com a velocidade similarmente entre os idosos e os jovens. Contudo, o trabalho contra a gravidade, o V, é menor nos sujeitos idosos. Por isso, o trabalho externo e a velocidade no momento em que esses dois trabalhos se cruzam é menor nos idosos. E na parte inferior da figura é apresentado o trabalho mecânico total realizado por unidade de distância. Então, os resultados apresentados concordam com a hipótese do estudo, devido à função muscular prejudicada dos idosos, resultando, então, uma menor amplitude de oscilação vertical do centro de massa, uma menor aceleração e uma menor fase aérea. Isso implicaria, portanto, em um menor armazenamento de energia elástica, uma maior frequência de passo devido ao maior tempo aéreo efetivo, um maior trabalho interno para acelerar os membros em relação ao centro de massa e um menor trabalho externo para manter o centro de massa em movimento em relação ao ambiente. É demonstrado também que a força vertical dos idosos é menor do que a dos jovens devido à menor aceleração vertical em altas velocidades, e isso se deve em parte pela menor força muscular apresentada nos indivíduos idosos e o mecanismo de defesa do sistema musculoesquelético desses indivíduos. A rigidez vertical K é maior nos idosos do que nos jovens, devido à menor deformação dos elementos elásticos, segundo a relação força-deformação. Através dessa relação, os idosos apresentam um menor armazenamento de energia elástica. Por isso, os idosos demonstram um menor trabalho mecânico externo a cada passo, com um bouncing elástico de 20% menor em relação aos jovens. Dessa forma, o trabalho mecânico deverá ser maior, a fim de compensar a menor energia elástica armazenada e o maior gasto energético para se deslocar à frente. A rigidez vertical de massa específica é semelhante em indivíduos idosos e jovens, resultando em uma frequência natural do bouncing elástico semelhante. Contudo, essa rigidez não é necessariamente uma indicação da rigidez da unidade músculo-tendão, mas sim de diversos fatores envolvidos durante a corrida. Nos idosos, o menor tempo aéreo efetivo causa uma maior frequência de passo para valores iguais ou maiores que a frequência do sistema massa-mola. Ao contrário, os jovens, a uma alta velocidade, reduzem a frequência de passo em relação à frequência do sistema massa-mola, devido ao aumento do tempo aéreo efetivo. Os fatores que determinam, portanto, a escolha da frequência de passo a uma dada velocidade são a proximidade entre a frequência de passo e a frequência do sistema massa-mola, e minimizar a potência média do espaço aeróbio total dentro dos limites da potência de propulsão média anaeróbia. Os idosos, portanto, nunca adotam a segunda estratégia, pois a aceleração vertical média nunca excede 1g, a aceleração gravitacional, mesmo em altas velocidades. Isso permitiria tanto que a frequência de passo fosse igual à frequência do sistema massa-mola. Em alguns casos, com uma menor frequência de passo, maior do que a frequência do sistema massa-mola. Isso permitiria o desenvolvimento de uma menor força durante a propulsão, em média de 60% em relação à dos jovens, contudo, o aumento da frequência de passo resultaria em um aumento do trabalho interno. Por outro lado, os jovens seguem a segunda estratégia, onde em uma mesma faixa de velocidade dos idosos, apresentam uma maior aceleração vertical, permitindo que a frequência de passo seja menor que a frequência do sistema massa-mola, tornando-se mais saltitante. Além disso, a maior deformação do sistema elástico permite uma maior utilização da energia elástica. O menor trabalho externo dos sujeitos idosos é explicado pelo maior trabalho interno, devido ao aumento da frequência de passo com a velocidade de corrida.
Além disso, a velocidade de corrida durante o valor mínimo do trabalho total realizado pelos idosos é menor do que a realizada pelos jovens. Autores ainda sugerem que o gasto de energia metabólica durante a corrida se deve ao custo de manutenção e produção de força vertical durante o tempo de contato. E os resultados do presente estudo demonstram que tanto o tempo de contato quanto o tempo de contato efetivo são semelhantes em idosos e jovens, porém nos idosos eles apresentam uma maior fração durante o período de passo. Em outras palavras, a frequência e a manutenção dessa força é maior nos idosos, gerando um maior gasto energético. Além disso, o menor armazenamento de energia elástica nos idosos pode aumentar o gasto energético durante a corrida para uma mesma produção de trabalho mecânico. E autores ainda afirmam que a 10 km por hora o consumo de oxigênio dos indivíduos aumentam com a idade em corredores treinados. Portanto, a redução da força muscular na maior idade resulta em uma diminuição da aceleração vertical, uma diminuição do deslocamento vertical, do tempo aéreo efetivo, um aumento da frequência de passe e uma diminuição do armazenamento de energia elástica. Enquanto que o menor deslocamento vertical provoca uma diminuição do trabalho contra a gravidade, resultando, portanto, em um menor trabalho externo, uma vez que o trabalho para se deslocar à frente não apresenta diferença entre os grupos. Entretanto, a maior frequência de passo causa um aumento do trabalho interno para movimentar os membros a cada passo, resultando assim em um trabalho mecânico total relevante em altas velocidades. Esses são meus contatos. Podem ficar à vontade para fazer perguntas, por favor, e muito obrigado. Como é que eu paro agora aqui? Oi, tem alguém me ouvindo? O professor está mutado. Como é que eu abro agora aqui para... Professor Tartaruga está mutado. Muito bom, obrigado, gente. Acho que foi o Lucas que avisou. Pessoal, vamos, enquanto o Esteban vai tirando o compartilhamento, se bem que eu acho que dá para manter a tela, tá? Se caso eu quiser pensei. olhar o slide, pode deixar assim, porque no Zoom aqui dá para a gente ficar se olhando igual aqui, para algumas telas dá para mudar, cada um pode arrumar a sua forma de visualizar ali. Mas olha só, deixa eu fazer as primeiras considerações, depois eu já passo para o pessoal, até para a gente manter os tempos, assim, que são 10 minutos de discussão, mais ou menos. Tá? Primeiro, quero te parabenizar pela organização do tempo, tá? Foi boa, a qualidade também dos slides e a apresentação de forma geral. Mas deixa eu fazer alguns comentários assim para a gente procurar ver assim o que é o ideal numa apresentação para congresso, tá? Mesmo nesse formato que eu acho que é um bom exercício, porque tá acontecendo muito evento online, né? Então vão ter situações de vídeo ou até tempo real que a pessoa tem que apresentar. E não só isso, lives e coisas assim que eu vi que tá milhares por aí, né? Que eu acho, gente? De qualquer jeito, na apresentação do artigo, é muito importante, eu acho que assim, o Esteban organizou bem, eles não estão poluídos, mas mesmo assim, tem alguns slides que tu apenas lia o slide, tá? E isso não pode acontecer, resumindo, tá? Num padrão ideal de apresentação, é importante que só tenha tópicos e na maioria tu fez, mas em alguns tinha umas frasezinhas assim que tu apenas lia e eu acho que sempre tu tem que dar uma outra informação, porque mesmo assim quem está assistindo ele nota inclusive que a pessoa está lendo e isso vai perdendo um pouquinho da atenção. Então ter um pouco mais de tópicos ainda, mesmo estando bom, mas para estar o ótimo, que é o que a gente tem que fazer, mais tópico ainda e não dá para ler o que está escrito no slide, tá? Isso é importante, tu tem que dar uma informação que chame a atenção. E não foi nada grave, tá? Eu já estou falando do nível bom para ótimo, tá? Lembra, assim, no meu olhar foi assim. Que mais? Ainda o uso da ferramenta dos resultados, a gente ainda não tá boa, assim. Eu acho que tu recortou, assim, tu separou coisas, mas mesmo assim, para quem está assistindo e nunca viu esse artigo, ficou um pouco difícil de seguir todos os resultados teus. E aí, assim, ó, o que eu digo sempre para o pessoal? O formato de apresentação de resultado de artigo tem que ser completamente diferente de apresentação de
de congresso, durante a apresentação. Então, tem que usar as ferramentas mesmo, tem que usar, eu digo assim, ó, façam as caixas de texto com fundo branco para botar em cima da coisa que está escrito ali. Então, ali no teu trabalho, ali, se tu botar, vai botando ali nos slides de resultado, aqueles gráficos que tem trabalho externo, trabalho interno, ajuda o leitor, assim, colocando já o que é, não só a abreviatura, que quem leu, claro que ajuda, né, porque guia, mas aqui não é isso, né? Então, ali onde tem o tal, por exemplo, em preto, é o símbolozinho tal, ali tem que botar tempo do passo mesmo, escrito mesmo em português, tempo do passo em preto, de preferência, que aí liga com o resultado. Isso, exatamente. O TC, tempo de contato, o TCE, tempo de contato efetivo. E aí, claro, e até tirar coisas que não interessam, porque eu vi que em alguns resultados tu não mostrou tudo. Eu sei que tem coisas super interessantes, né? Para quem não conhece muito ali, o TC e o TA é o tempo de contato, e o tempo aéreo, né? Em vermelho e azul. Isso é o tempo real biomecânico, né? O pessoal da biomecânica conhece esse resultado mais, né? Só que esse não era o mais importante, né? Daqui a pouco, se não é o mais importante, tu não vai falar dele, taca coisa em cima, taca quadradinhos brancos ali, faz alguma coisa. Nesse caso é fácil, é só fazer um retângulo branco ali, daria, mas o TC daria mais trabalho. Mas pode ir botando coisa, aí fica uma coisa estranha, mas quem assiste não vê isso. E aí foca no que mais interessa, tá? Porque deu um pouquinho de dificuldade para entender todo o resultado. Sobre a velocidade de apresentação, também achei que está um pouco acelerado. O pessoal até brincou, o Elvis brincou assim, que estava correndo demais. Eu acho que nem é tanto demais, porque ao mesmo tempo tu tava com uma apresentação intensa. Eu acho que isso é importante, tá? Tem que botar energia nessa apresentação mesmo. Mas estava um pouco acelerado, né? Por quê? Porque eu vi que tu precisou mesmo para encaixar nos 10 minutos. Mas não tem desculpa para isso, pessoal. Tem que tirar coisas. Assim como tu fez mesmo, né? Tu tirou coisas por exemplo, da metodologia, tu não explicou as coisas em super detalhes, né? E é isso mesmo. Tem que fazer escolhas e tem que tirar resultado mesmo sabendo que pode ser coisas muito importantes, tá? Até teve um certo desequilíbrio na apresentação. Ela foi de 1 minuto, a introdução, 1 minuto e meio, e as outras partes foram mais, as partes finais foram mais longas, tá? Eu também acho interessante, mas tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio. Em 10 minutos, gente, não adianta. Essas 4 partes principais ali, introdução, resultados, discussão e conclusão, tá? E aí a discussão pode estar incluindo ali a conclusão também, ela tem que estar no mínimo uns 2 minutos, fazendo uma regra, que aí tu tem uma organização entre 3 minutos para estar balanceado, né? Deixa eu ver aqui mais. Eu senti isso, um pouquinho desacelerado e ter que tirar coisas. E agora vem coisa de conteúdo que eu vou tentar ser rápido, né? Porque eu já estou metade do tempo. Mas, bom, tem tanta coisa interessante que talvez eu deixe para meu tempo para eu falar e aí eu deixo os outros falar também um pouquinho. Vai lá, gente, se alguém quer fazer algum questionamento ou dica também de apresentação, que viu mais coisas. Estão me ouvindo? Posso falar? Sim. Rodrigo, vai lá. Eu queria dar os parabéns, Estevão. Muito, muito bom, assim. Padrão Edson Locomotion. Eu sei que está orientado por ele aí, de slides. Mas eu concordo também que foi um pouco rápido. Eu acho que o que te ajudaria seria tirar coisas, principalmente de resultado e discussão. Mas mais ainda da discussão, porque tu repete várias vezes que o mecanismo elástico é prejudicado e daí tu explica o que acontece quando ele é prejudicado. Então, algumas coisas a gente tem que sair do artigo e explicar com a nossa visão. Tu entendeu isso do artigo, tu pega e faz um slide com o que tu entendeu sobre o mecanismo elástico que acontece no idoso. Porque senão tu voltou várias vezes em algumas coisas na discussão. Isso fez tu acelerar a fala. Tu teve muito slide para falar, tu falou tudo, mas para quem está começando a ver isso em 10 minutos é muito difícil de pegar. Esse gráfico que está na tela tem tanto ponto, tanta coisa, e bem o que o Tarta falou ali. Precisa limpar ele para mostrar o principal. Eu queria te fazer uma pergunta. Tu entendeu bem o que é a frequência de passo e a frequência do sistema? Qual foi o achado deles sobre a frequência de passo e a frequência do sistema? Sim.
A frequência de passo, obrigado, na verdade, pelas considerações primeiro, né, professor e Rodrigo. Eu acho que foi muito difícil, foi um desafio mesmo reduzir esse artigo, porque ele não é simples para entender e os resultados são bem complexos, né? Foi um trabalho muito difícil. Parabéns até, professor, por ter realizado esse trabalho aí. Ó. Eu sei que está de olho, mas muito bom mesmo. Foi muito legal estudar ele e poder fazer essa apresentação. Eu estava realmente com medo do tempo, estava fazendo muito grande, não estava tendo um tempo muito grande, e achei interessante trazer o máximo de conteúdo em pouco tempo, né? Talvez por isso eu tenha falhado ali na fala, na velocidade da fala. Mas em relação à pergunta, Rodrigo, ela é bem interessante porque talvez é o principal ponto que o professor, um dos principais pontos que o professor quer trazer, né, aqui no artigo, e a diferença entre a frequência de passo e a frequência do sistema se diz em relação realmente ao tempo, como dizer, o tempo, a frequência de passo ela tá relacionada a quantos passos esse sujeito realiza por um determinado tempo, por um segundo, e a frequência do sistema ela está relacionado ao tempo em que o sistema massa-mola, em que aquele nosso centro de massa e aquela mola carrega energia e libera energia em um determinado tempo, né? Durante o passo que o sujeito realiza, né? Então, a frequência do sistema está realizada à velocidade do sistema massa-mola, ali onde tem a aceleração vertical e a consequente liberação da energia elástica, e a frequência de passo, a quantos passos o sujeito dá por tempo, né? Por um determinado tempo. Por segundo. E qual foi o resultado principal do artigo, assim, complementando a pergunta? O resultado principal... sim. E o resultado principal em relação a essas duas frequências, é o que os sujeitos idosos, eles apresentam uma frequência de passo e uma frequência do sistema semelhantes, porque a frequência de passo deles aumenta devido à menor força vertical que eles implicam no solo, que eles aplicam no solo. Isso faz com que o tempo aéreo efetivo deles seja menor. Então, eles se tornam menos saltitantes, digamos assim, fazendo com que aumente a frequência, e a frequência do sistema massa-mola fica semelhante à dos indivíduos jovens, contudo, os indivíduos jovens são mais saltitantes, eles apresentam uma aceleração vertical maior, portanto, eles apresentam um tempo aéreo efetivo maior, e isso faz com que a frequência do passo dos indivíduos jovens diminua, tornando eles mais até econômicos, porque eles são mais elásticos, né? Então, os indivíduos idosos têm esse menor armazenamento, né, de energia elástica, que faz com que a frequência de passo se torne maior em relação aos indivíduos jovens, né? Rodrigo, posso fazer esse parênteses aí, já que eu me meti? Não, fala tu, Rodrigo. Quer comentar alguma coisa? Não, é bem o que tu falou, e dá para ver bem no gráfico ali. Tu pode ver que a frequência do sistema ali nos jovens está mais alta. Isso representa um mecanismo elástico otimizado, que o sistema está funcionando melhor. É por isso que ele dá menos passos, ele é mais efetivo, né? E tem a ver com o que tu comentou da força, mas tinha alguma coisa no estudo que eu me lembro que o Tarta já falou isso algumas vezes sobre força, Tarta, que vocês não encontraram na revisão. Não, uma coisa que a gente não encontrou na revisão, assim, mas, quer dizer, é uma discussão braba, assim, a gente botou uma parte da revisão e o Esteban acabou botando essa, que no início eu disse, mas ele está errado. Eu fui olhar no artigo, não, ele estava certo, naquela frasezinha, mas era uma coisa que ainda está em aberto, era sobre os aspectos histológicos, assim, de tecidos, de rigidez de tecidos, né? Isso era uma coisa, mas não sei se tem a ver com isso, mas isso era uma coisa que tem um debate, até hoje não há um caminho só. Tem gente que fala que envelhecimento, a rigidez diminui ou a rigidez aumenta. Não é simples assim, tem resultados diferentes. Inclusive no artigo que a gente cita, que é o do Brueggemann, eles acham resultados diferentes para grupos, unidades músculo-tendão diferentes, de braço e perna, né, olhando profundamente. Ou seja, não tem uma meta narrativa.
Isso é uma coisa, para dizer, eles pioram o sistema elástico por causa das mudanças estruturais do tecido. Não, no artigo a gente viu que é muito mais devido à força, mas eu não sei se era só sobre isso. Mas só complementando, gente, o que acontece? No padrão normal de jovens, existe uma dissociação a partir dos 11 km por hora. Ali no gráfico dos jovens, tem as linhas, a contínua e a tracejada preta são dos jovens, né? Então, dá para ver direitinho que dissocia a frequência do sistema da frequência de passo, como o Rodrigo explicou e o Esteban explicou bem. Tá? Isso é o normal, digamos. Tá? Existe essa dissociação que o Esteban falou bem. O tempo aéreo começa a aumentar muito em relação ao tempo de contato e começa a dissociar essas frequências. No idoso, não. O idoso vai até a velocidade máxima sem dissociar. Ele vai junto, que é o gráfico da esquerda, que dá para ver bem. Né? Eles estão juntos ali, eles não conseguem nunca fazer essa assimetria desses tempos, né? E eles pagam um preço com isso que está bem explicado, que é uma frequência de passo, eles têm que uma frequência de passo muito alta que vai gerar um trabalho interno muito alto. E tem mais uma explicação disso, mas é uma coisa muito avançada e muito difícil. Mas só para trazer para vocês, isso tem a ver também com a contenção do gasto energético e da produção de força pelo o step power e o push power, né? Que é uma ideia muito difícil, a gente botou num parágrafo ali, por sorte o Esteban não se aprofundou nisso, porque é muito difícil de entender, mas isso também ajuda a entender essas diferenças de frequência. Um dia eu acho que a gente vai tocar no grupo sobre isso, porque eu acho que ali tem mistério sobre a mecânica de corrida, de gente que é mais econômica ou não, que não estão ainda esclarecidas por causa dessa falta desse entendimento, desse push power e desse step power, que um é contido mais pelo metabolismo aeróbio e o outro anaeróbio, resumindo um pouco. E o idoso acaba fazendo uma estratégia só, ele tenta limitar o gasto energético mais aeróbico, né? E por isso ele aumenta a frequência de passo, porque ele não tem força para gerar uma potência muito alta ali, né, força em milissegundos ali. Então, ele acaba pagando o preço, gastando mais energia. Até uma criança falou aí, deve ter sido a Eugênia que participou agora da reunião. Viu um crack. Daniel acordou. Daniel, muito bom. Boa participação. Gente, é isso. O tempo já estourou. Mas vai lá, se mais alguém quer falar, senão a gente já passa para a segunda parte. Algum conselho, pelo menos, da apresentação, para complementar, talvez. Já que só veio bordoada, alguém que queira falar algo positivo pro coitado do Esteban. Eu posso falar, então. Obrigado, Uma perguntinha. Uma perguntinha. Não, eu gostei muito da apresentação do Esteban, né? Apesar de sentir ele um pouco nervoso, mas eu acho que é normal, né? Primeira apresentação ali dessa sequência. E realmente foi isso, essas considerações são muito boas do professor e do Rodrigo, porque inicialmente tinha muito mais texto do que isso, tinha muita coisa, a apresentação dele estava 16 minutos, aí foi reduzindo, até chegar a isso, né? Então, acho que é uma melhora, assim. E uma pergunta que estava pensando, e mais de praxe, assim, do grupo, né? Tipo assim, se ele tivesse que continuar essa linha de pesquisa, esse estudo, né, a partir do doutorado do professor, o que ele poderia fazer, o que você poderia fazer para melhorar ou para acrescentar esse conhecimento que a gente já tem no grupo? Excelente pergunta, Edson. Obrigado, porque acho que aqui, se a gente pudesse continuar esse estudo, né, prosseguir com esses dados, eu acho que seria muito interessante fazer algo que o grupo já está tentando fazer agora, que é analisar mais diretamente os dados do tendão, né, avaliar através de um dinamômetro isocinético, coisa que agora nós temos capacidade de fazer e avaliar, né? Então, acho que seria interessante a gente poder pegar esse dado direto da rigidez, do módulo de Young, quem sabe, algo que a gente está pensando em estudar também, acho bem interessante. E, além disso, dessa grande possibilidade assim que a gente tem, seria interessante também, talvez, fazer além de coletar os dados de custo, né, algo mais fisiológico seria interessante pegar, mas realizar uma intervenção, possivelmente de um treinamento de força, para ver se esses efeitos de sarcopenia, redução da área de secção transversa, possa ter algum efeito também, comparando entre os próprios indivíduos idosos e também com os indivíduos jovens. Se eu não me engano, tem
uma parte, se eu não sei se é no artigo ou se é na dissertação do professor, que o professor me corrija se eu estiver errado, que tem até uma comparação entre os indivíduos idosos treinados com os jovens e não há uma grande diferença, né? Então, com treinamento seria interessante a gente poder analisar quais os principais efeitos, né, com essa população, assim. Acho que esses seriam os principais pontos, assim, que daria para acrescentar ao artigo, que já tem bastante coisa, né? Já é super bom. Então, são pequenos detalhes, eu acho que dá para fazer. Bem legal. Olha só, só para complementar, gente, eu acho que é por aí mesmo, tá? Essa ideia do estudo é bem interessante, tá? Até do treino mesmo, mas também, do ponto de vista observacional, tem bastante coisa para se responder, né? Para tentar entender, por exemplo, a diferença do push power e do step power, limitando, né, metabolicamente a corrida, digamos assim. Também é um outro caminho que dá para desenvolver, inclusive com as ferramentas da mecânica de tendão e tecido, assim, né? Então, tentar correlacionar isso e tentar entender parte a parte como se dá essa resposta integrativa em função das suas partes, dos músculos, dos tendões envolvidos, né? Esse é o caminho que a gente está fazendo. E tem muita gente atrás disso mesmo, é uma questão, só que é um problema que é uma corrida que, de certo modo, a gente está para trás, porque a gente não estuda exatamente isso na corrida, né? Assim, o tendão e tudo, né? Como tem os grupos aí que estão fazendo, mas, por outro lado, esses grupos quase nunca abordam a parte integrativa. Então, a gente ainda tem certamente espaço se conseguir ligar com as coisas que estão aqui no artigo, por exemplo, resumindo, né? É por aí, assim, tem muita coisa para se descobrir sobre isso. Assim como tem para caminhada, né, a mesma coisa. Falando, eu abrindo agora, aí já começa um pouco a minha parte, mas abrindo os e-mails antigos com Cavanha, porque eu tentei ir atrás disso para contar histórias para vocês agora, eu acabei vendo várias coisas. O Cavanha, por exemplo, dizendo, mas por que ainda não viram por que o recovery piora nas altas velocidades e piora nas baixas velocidades? As coisas mais óbvias do mundo. Não está respondido e a gente pode estudar, sabe? Tem muita coisa para se fazer, né? Eu estou vendo a Nath aqui, vi ela balançando e a gente está há anos dizendo que tem coisas para se fazer, inclusive sem treino, com modelos também de estudo um pouco mais simples, né? Então tem bastante coisa para se ver mesmo. Acho que é por aí. Tá ótimo. Pessoal, eu vou ser o chato aqui do controlador, mas é uma dica para o André, tá? O André, eu vou te deixar ainda coordenar essas reuniões, eu vou parar de ser metido, mas lembra do controle dos tempos. Eu, por exemplo, falhei completamente, tá? Absurdamente, mas foi ótimo, porque a discussão foi boa. Mas, de qualquer jeito, já estamos em 30 minutos, 20 minutos de discussão, né? Que seriam 10, tá? Então, na medida do possível, tenta controlar isso, com bom senso, óbvio, porque não é nada... Mas a gente tem que tentar seguir, e o Esteban deu o primeiro passo muito bom, bem que eu espero dele e do Patrick, tá? Que são os nossos bolsistas de iniciação científica, que tem que dar o exemplo para o resto, assim. O padrão de apresentação tem que ser daí para melhor, e não é um demérito para o Esteban, é sempre do quem está primeiro, não adianta, a gente tem que ir aprendendo em cima dos outros, isso é uma regra evolutiva de vida, isso não é que é melhor nem pior, mas é uma vantagem do tempo que a gente tem que usar bem. Então, aprender com as coisas e ir melhorando para as próximas semanas. Mas fica também o desafio para os próximos apresentadores, que tem que ser daí para melhor, tá? O que já foi bom tem que melhorar, tá bom? Pessoal, eu vou começar já com a minha parte, ok? Eu não sei se eu já fui hosteado. Já te tornei host. Já. Obrigado. Então, vocês devem estar assistindo aí. Vamos ver. Pessoal, então eu vou aqui começar a controlar meu tempo também, para me controlar um pouquinho, né? Tenho meia hora para conversar com vocês sobre a história desse artigo, assim, a história que não se conta, que está nas entrelinhas desse artigo. Pessoal, é um desafio danado, assim, porque esse artigo está envolvendo o estágio que durante a produção desse artigo, eu inclusive fui para o Nepal, que foi o tema da reunião passada. Então parece que é pouca coisa, né? Mas não é muita coisa. Foi um ano muito intenso, aquele ano meu na Itália, sob a orientação do professor Minetti e o professor Cavanha. O da semana passada foi um trabalho coordenado pelo professor Minetti, né? E o que eu vou mostrar hoje para vocês, que vocês viram na apresentação do Esteban, foi um trabalho
do professor Cavanha, liderado pelo professor Cavanha, onde a ideia era totalmente dele, era um trabalho da linha dele, então ele não moveu 1 milímetro assim, do que ele estava fazendo, e ele só aceitou que eu participasse do trabalho ali, e bom. E aí o que eu notei, assim, resumindo, e aí já começa a história, é que hoje o que eu tenho para falar para vocês, se eu fosse contar assim, o modo de orientar e os detalhes dessa relação aluno-orientador, eu posso dizer assim, ó, que poucas coisas coincidem. Apesar de ser da mesma escola do professor Margaria, os dois professores, o jeito de trabalhar completamente diverso, assim, totalmente diferente, né? Então, outro padrão. Então, eu tive a oportunidade de conhecer outra maneira de orientar também, que tem muito a ver com o jeito pessoal das pessoas, e é o que eu vejo agora nos meus alunos também, na Nath orientando, na Elren orientando, o Marcelão orientando, o Rodrigo, que não tem jeito. O jeito que nós somos também, obviamente, vai influenciar muito pesadamente. E isso também aconteceu com o professor Cavanha, tá? Então, para contar um pouco essa história, pessoal, eu fiz uma linha do tempo aqui que está envolvendo esse artigo. Assim, em 2000, e envolve também a loucura que foi esses anos para mim nessa transformação de um cara que tinha terminado o mestrado pouco tempo atrás, né, sob a orientação do professor Cruel, e dali eu faço um movimento, em questão de 4 anos, eu me torno um professor orientador, coordenador de um grupo de pesquisa, né? Então, um mestre, digamos assim, e que ia começar um doutorado, até o ponto de virar um orientador e líder de um grupo aí, que é o que o pessoal mais sabe aí, e ali no final desse período tem as pessoas participando ativamente. A Nath já era participante do grupo, está aqui junto com a gente. O Rodrigo, não sei, talvez um ano depois, mas é mais ou menos nesse período. Então, tem as histórias assim, de coisas que são interessantes, que tem a ver com a produção desse artigo e do outro artigo no JEB, que é um paralelo a esse. Então, eu já comento isso também, que é uma coisa engraçada. Vocês viram a dificuldade que foi e a densidade que foi esse artigo, né? E especialmente Esteban viu isso. Esse trabalho era um artigo só que foi dividido em 2. Então, o que o Esteban mostrou foi metade do trabalho, né? Que o Cavanha estava muito irritado com isso, porque ele achava que isso era um salame science e não tinha sentido. Mas o editor mandou, da Proceedings of the Royal Society, dividir em 2 artigos, e ele teve que aceitar, que disse que foi a maior chatice, porque tem que ficar falando 2 histórias da mesma história, digamos assim. Mas vejam só vocês que, na verdade, quando a gente olha esse artigo, a gente vê que daria vários artigos. Hoje em dia, muita gente pensaria em 3 artigos para esse trabalho. Então, o modo de pensar a ciência também é muito, muito particular e muito interessante, inclusive, né? De fazer uma boa ciência. Então, deixa eu contar essa história e aí eu vou contando a importância de eu ter trabalhado com esse professor Cavanha. O pessoal vai entender que pouca gente conhece até essa história. É o seguinte, pessoal, em 2005, então, eu começo o meu doutorado sob a orientação do professor Jefferson Loss, né? Eu faço, enquanto eu sou doutorando, eu faço um concurso para a URGS, tá? Um concurso para a área de treinamento em natação, tá? O tema principal era treinamento, subárea natação. Né? Faço esse concurso, eu sou aprovado nesse concurso, mas não passo em primeiro lugar. Nesse concurso, quem passa em primeiro lugar é o professor Flávio, né? O professor da área de natação da URGS, grande amigo nosso e tal. Ele passa ali e eu fico em segundo lugar. E eu fico com a sensação de que, bom, inclusive com a ideia de que a URGS não é o meu caminho. Né? Eu vou tentar, isso me dá mais força de ir para o exterior, inclusive. Eu já tinha tentado ir para o Canadá para trabalhar com o professor Herzog e o Dilson Rassier, e desisto por questões pessoais, né? E aí eu decido, bom, vou de novo, acho que a URGS não é meu lugar, eu acho que eu vou para o exterior. Bom, e aí eu faço um contato com o professor Minetti via uma indicação dos uruguaios, né? Eu conheço lá o Richard Farinha, conheço o Farinha, inclusive, quando eu sou adolescente, leio no jornal uruguaio sobre biomecânica paleontológica, e por anos fico guardado com aquela coisa interessante, que não tinha nada a ver, eu não queria nem educação física quando eu li aquilo, e anos depois vou conhecer os alunos do Farinha, né, que é o Gabriel Fábrica e o Dario Santos, né, uns amigos assim que vão, bom, até hoje grandes amigos nossos aí, e colaboradores, também parceiros aí de algum trabalho. E aí eles me indicam, dizem, olha, fala com o Alexander, que é o cara que mais sabe de locomoção no mundo, e vamos ver o que ele indica.
Nesse meio tempo, eu vou atrás dos trabalhos do Alexander e vou encontrar que quem trabalha com locomoção humana com Alexander, o professor Alexander ficou famoso por ter sido o primeiro cara a verificar como os dinossauros corriam, a fazer bases de mecânica, de locomoção geral, que se aplicam para campos da paleontologia, mas também para os esportes. O cara é de uma vastidão de conhecimento enorme. Artigos na Science, na Nature, no que há de melhor de ciência no mundo. Bom, eu não pergunto nunca para ele, eu e o Minetti temos essa dúvida até hoje, o professor Alexander faleceu, mas eu vou atrás da produção do Minetti e encontro o material do Minetti, que é uma coisa que até hoje eu tenho de exemplo, que hoje eu acho que o professor Minetti nem consegue fazer tão bem, mas ele tem um blog lá da página dele, de Manchester, onde ele era professor, que ele tinha um monte de perguntas, respostas sobre locomoção e as coisas me interessam, começa a fechar com o que eu queria estudar. Bom, eu entro em contato com o Minetti em 2005 e acerto com ele meu estágio de doutorando no exterior por um ano em 2006, né? Em março de 2006 eu estou em Milão, só que ao longo dos primeiros meses eu me lembro que eu estou do lado do professor Minetti e me chega uma mensagem dizendo do professor Jefferson, abriu uma vaga aqui, já tentaram algumas pessoas que não querem assumir essa vaga, tu quer assumir essa vaga ou não? Porque eu estava aprovado, eu tinha, mas eu achava que nunca iam usar essa vaga para mim. E o professor Minetti já tinha até combinado comigo de eu tentar permanecer na Itália depois de eu ter feito meu período doutoral total e tal. E, bom, eu aceito, eu assumo. Em junho eu volto para o Brasil para assinar meus documentos para ser professor da URGS, né? Isso no meio do estágio de doutorando. Olhem a bagunça. Tenho o Nepal já em vista, eu já sou convidado para ir para o Nepal, e tem o esquema da Itália, mas eu assumo a URGS e consigo convencer na URGS que eu posso não assumir, eu assumo, mas não assumo. O professor Cruel brinca comigo que eu comecei já me deitando nas cordas, porque eu volto para a Itália, eu consigo lá, através de uma documentação enorme que eu fiz nos 20 dias que eu fiquei no Brasil, eu faço uma documentação enorme provando que quando eu assumo, mas eu já estava no estágio, eu posso terminar esse estágio, né? Antes, ou seja, eu sou professor da URGS, mas não começo a trabalhar dentro da URGS. Então, volto para a Itália em julho, tá? Mais ou menos, por aí. Termino meu estágio na Itália em 2007. Lá eu vou conhecer meio mundo, eu vou participar de congressos, que eu vou mostrar algumas fotos para vocês. O Congresso Mundial de Biomecânica, onde eu tenho uma manhã que é também inesquecível com o professor Herzog e o Gilson, onde a gente vai assistir muita coisa lá junto e tal, em Munique. Vou para Salzburg com o professor Minetti. O professor Minetti é palestrante nesses dois eventos. E, bom, acontecem histórias muito engraçadas nessas viagens. Eu vou para a Alemanha num trem lá, sem ter pago a metade da passagem, sem querer, obviamente. E tem coisas assim. Bom, mas em 2007, eu faço também um estágio com o professor Hägglund, onde ele tem a unidade de locomoção, o Locomotion Unit, que me dá uma motivação para eu criar um grupo nessa área. O professor Hägglund era um professor que trabalhou, ele se formou em Harvard e trabalhou com Cavanha, né, como um estudante do Taylor. Ele trabalhou muito com Cavanha e depois vai para a Bélgica, né, onde eu vou fazer o estágio com esse professor, o Hägglund. Volto para a URGS em 2007 para começar a dar aula. Eu ainda sou doutorando, né? Em 2008, e tudo isso, pessoal, as coletas desse artigo começaram em 2006 até março de 2007. Nós terminamos ali toda a coleta e toda a análise em março de 2007. Então, eu passo 2007 sendo professor da URGS, novo, com muita aula, né? E sou doutorando, tenho que terminar meu doutorado e tenho que terminar os artigos com o professor Cavanha. Então, a gente submete em 2007 e sofre com isso. O editor responsável era o professor Buehner, que é dessa escola do Taylor, também de Harvard, que até hoje trabalha nesse mesmo laboratório famoso da locomoção, que é da Estação Experimental Concord de Harvard, que é onde também estuda o Cran, o professor Cran, que hoje colabora, que também é um co-orientador do Edson aqui. E nós vamos fazer esse estágio por ali, e ele decide nesse artigo que tem que ser dividido em dois, né? O editor mandou dividir em dois, que o Cavanha fica muito irritado, a gente prepara 2 artigos e publica. Um é esse que foi apresentado e o outro no Experimental Biology, Journal of Experimental Biology, que trata mais das assimetrias contato de Sprague, né? Em fevereiro de 2008, em 2007 eu já tenho um grupo Locomotion, mesmo sendo doutorando ali, a Nath participa, tem um pessoal mais dos antigos ali, os bolsistas primeiros, o Thiago, o Roberto,
né? E aí, entre eles mesmos, decidem lá que um nome legal seria o Locomotion, de tanto que eu falo, acho que dessas experiências que eu tinha recém-vivido, né? Em fevereiro, o Minet vem para o Brasil pela primeira vez. Ele é banca, inclusive, dos trabalhos meu e do mestrado do Marcos, do meu primo, e a gente publica ali os trabalhos. Eu termino meu doutorado em 2 anos e 10 meses, para ser exato, tá? Eu faço um doutorado relativamente rápido e relativamente intenso, porque se contar que nesses 2 anos e 10 meses, eu fiquei 1 ano na Itália, eu fui para o Nepal, eu fiz concurso, eu também assumi o concurso e também justifiquei a saída do concurso, e, bom, e tudo isso. E o que acontece? Lá de fevereiro de 2008 para agosto, eu começo a orientar. Eu me credencio no pós-graduação e a Gabriela passa na primeira seleção. A professora Gabriela Fischer, minha primeira mestranda. E aí começa uma fase nova do grupo, né, que é a fase do pós-graduação, onde saem, né, toda essa turma aí, e muitos estão aqui assistindo, né? E os artigos são publicados. Encerro a história desse artigo, embora, na verdade, essa história eu vou ver que vai marcar o grupo completamente. Tudo que a gente faz, na verdade, tem muito a ver com esse trabalho que vocês acabaram de ver e com o trabalho do Nepal, mesmo não tendo uma produção, no caso do Nepal. Tá? Então, assim, eu queria só resumir para organizar as ideias, gente. Foi muito intenso essa semana de eu me organizar para pensar no que falar, assim, de tantas histórias. Eu tive que fazer decisões que nem do Esteban, né? Mas, assim, eu tentei separar do que eu acho essencial dessas coisas. Primeiro, de pessoas, né? Eu vou falar um pouco mais do professor Cavanha. Semana passada eu falei um pouquinho do Minet, mas o Minet também é sempre um responsável, porque foi ele que me disse, venha para... Eu estou saindo de Manchester e estou indo para Milão, né? E eu fico muito feliz, porque Milão é uma cidade próxima lá de onde meu avô nasceu, e onde depois eu vou conhecer uma pessoa, né, que é o professor Cavanha, que se assemelha muito ao meu nono, ao meu avô, né? Um senhor muito brabo, né? E um senhor que eu até hoje nunca vi um cara tão apaixonado pela Itália como era o meu avô e onde eu passei minha infância. E também um cara, ao mesmo tempo, tão rígido, né? Tão duro, assim, nas relações pessoais. E enquanto o pessoal comenta de vários lugares, me dizem como é que tu sobreviveu, como é que tu conseguiu trabalhar, né? E para mim foi, de um certo modo, foi engraçado, porque eu, de certa forma, me senti muito familiar com aquela relação de uma dureza incrível, mas ao mesmo tempo de uma honestidade inigualável, assim, coisas essenciais, assim, de nível de inteligência também, que no fim das contas eu sempre me coloquei como um grande desafio e nunca como uma agressão, né? Eu não mesmo quando era muito irritado, etc., era sempre focado nas ideias. Uma coisa que eu falei com o Cavanha o ano passado, e de novo disso, que era engraçado, que como nunca me chocou, porque eu nunca vi ele agredir a pessoa, né? E sim, ele era muito agressivo, sim, com as ideias, com a falta de estudo, com a falta de corretez, de exatidão nas análises, num nível que eu não tinha visto até então, né? Num nível, o que eu achava que era leitura séria, eu tive que mudar os conceitos sobre isso, sobre estudar seriamente, etc., e aprender seriamente. Bom, então, o professor Cavanha e Minet são pessoas importantes. Eu vou trabalhar com um técnico de laboratório, que é o Mário Legramandi. É um cara que, além de um professor de educação física e técnico de laboratório, né, um cara de uma genialidade para resolver qualquer tipo de problema, para aprender coisas, né? Ele mexia nas plataformas, desde as pontes de Wheatstone, que pouca gente sabe de como funciona aquelas plataformas. Ele mexia diretamente, desde os sensores lá dos strain gauges colados, até passar pelas pontes, até equilibrar as pontes de Wheatstone, e até a gente ter o conversor lá, o analógico digital para o sistema. Tudo isso, pessoal, num nível incrível. Além disso, era uma pessoa que me ensinou muito de música clássica. A música clássica sempre estava na sala dele, né? E é um cara que trabalhava no Teatro La Scala de Milão, né? E ele tinha papéis importantes lá como um ator, era sempre um ator coadjuvante das equipes lá. Então, um cara com uma cultura enorme, ele que me ensinou sobre inclusive música, as baquianas brasileiras, por exemplo, coisas que não sabia nada. Foi incrível, assim, foi muito legal a experiência com essa pessoa. Além da inteligência, e sempre me marcou como um técnico de laboratório que é um grande pesquisador, assim, um nível altíssimo, assim como eu já ouvi falar de outros, assim, como já ouvi do Tim Leonard, por exemplo, com o professor Herzog, de relatos de colegas. O Legramandi entra nesse grupo, assim, seria hoje um grande professor, na verdade, com o nível de produção e conhecimento que ele tem, mas um cara de uma humildade e super resolvido em ser um ótimo técnico de laboratório, né, já em final de carreira, digamos assim,
e super contente, realizado, né, com o que faz. Além disso, os amigos na Itália também, foi uma coisa fundamental, que foi conhecer o professor Luca Ardigó, virou um amigo, para vocês terem ideia. A primeira mestranda, a Gabriela, nós nas conversas nossas e nesses trabalhos que nós fizemos no Nepal, né, ele era o chefe da expedição, o capo expedizione, né, como a gente diz. O Luca, ele já era professor em Verona e ele de cara aceitou, disse, não, tu tem uma estudante, vem que ela vai estudar com a gente aqui, né? E eu dizia para ele que era importante a internacionalização e foi incrível, assim, a Gabriela aproveitou mesmo, fez o estágio e tem toda a história dela aí que a gente vê que vem também desse ano, assim, dessas parcerias. O David de Susta é outro, era o médico, né, que eu comentei, que depois foi para o Nepal comigo, e estava em Milão comigo, era o médico da equipe lá de basquete, e foi um parceiro, embora não tenha participado do trabalho com Cavanha, que eu comecei a notar desde o início lá, que eu tive que trabalhar com o professor Minetti num tempo dividido e com Cavanha dividido. Eu achei que ia ser junto, mas não se deu assim, tá? Até pelo modo de trabalhar tão diferente. Os lugares, né? Esse estágio, esse artigo, gente, está envolvendo também um aprendizado cultural inigualável. Assim, eu nunca tinha ido para a Europa, né? Vocês sabem que eu tenho uma história com Uruguai e Brasil, e lá eu vou viajar o mundo. Assim, eu vou conhecer vários lugares na Europa pelos congressos, mas também em forma de turismo. Eu vou conhecer as montanhas da Itália, vou ir para refúgios de montanha e conhecer essa história da montanha lá, que eu vou ver os primeiros bastões sendo usados de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. E eu fui para Tretime di Lavaredo, que é um dos lugares mais bonitos que tem nos Alpes, nas Dolomitas, né? E vou para o Nepal também, que é outra experiência inigualável que a gente falou na semana passada. Vou para a Áustria, em Salzburg, comentei para os eventos, tudo lá. Coisas incríveis, né? A Bélgica, no estágio lá com o Haglund, e, bom, incrível. Os aprendizados, né, gente? Sobre ciência, na sala do professor Cavanha, tinha umas 5, 6 fotos assim nas paredes e eu ao longo dos meses fui entendendo quem é que estavam nessas fotos, né? Uma delas, que aparece em mais de uma foto, umas 2 ou 3 fotos, apareceu o professor Wallace Fenn, né? O Wallace Fenn é um cara que é um pesquisador famoso em várias áreas, na área respiratória, que vem pesquisando, ele tem pesquisas desde os anos 30 até os anos 70, mais ou menos. Então, vai interagir um pouco com os trabalhos do professor Cavanha dos anos 60. E na porta de entrada do laboratório do professor Cavanha, tem uma cartolina, eles chamam em italiano, um cartão postal do professor Wallace Fenn para o Cavanha e para os amigos de Milão, onde ele tem uma criança saltando, que vocês talvez tenham visto, alguns que estão lendo o livro do Cavanha, tem essa foto ali, essa é uma charge de uma criança saltando, né? E aí vem uma bola primeiro quicando, né? E aí eles dizem, preste atenção, que a segunda não é uma quica, mas não é uma bola, né? E o Wallace Fenn vai colocar o Cavanha em desafio, na verdade, porque para o Wallace Fenn não teria uma energia elástica ao nível muscular. E o Cavanha depois vai comprovar o nível de fibra muscular e também de modo integrativo que sim, ele vai ser um dos pioneiros a mostrar que existia essa energia elástica no organismo nesse nível, né? E isso vai deixar ele com uma originalidade ao nível de ciência geral muito alto. Por exemplo, os trabalhos do professor Pavo Come, que depois eu mostro uma foto ali com ele, que é um cara famoso da área da ciência do esporte, já falecido faz pouco tempo, ele vai se basear nisso, nessas relações. Inclusive vai ter alguma relação com o professor Cavanha, que pouca gente sabe, mas como influência de todo o trabalho do professor Come, né? Nessa questão de entender, por exemplo, o comportamento de saltos. Mas vai adicionar coisas incríveis na parte neuromuscular, mas vai sempre se basear nos trabalhos do professor Cavanha lá com Margaria. Bom, e aí eu tenho, nessas fotos estão então o professor Fenn, que trabalhou com o Vivian Archibald Hill, né, que é o prêmio Nobel, né, que é um dos pesquisadores mais conhecidos da nossa área. E esse professor Margaria, ele é famoso também porque ele colabora com o laboratório de fadiga de Harvard, né, com o Dick, me faltou o primeiro nome, o sobrenome lá, mas o maior pesquisador lá daquela área lá, vão ser amigos toda a vida, e o Cavanha vai interagir com esse grupo aí, com o Wallace Fenn na parte respiratória. Oi? Dill. É Dill. Bruce Dill, não é? Bruce. O sobrenome é Dill. Isso, Dill. Bruce Dill. Chamam de não Dick, sei se é Bruce, mas é Dill.
Dil, isso aí, o professor Dil, tá? Que vai ter um dos trabalhos mais famosos, até sobre a parte do lactato, né? Sobre o débito cardíaco e tal, e vai recontar a análise de energética lá dos anos 30 nesses trabalhos, do professor Margaria. O Cavanha vai começar a trabalhar com Margaria em 50 e 60, tá? E ele vai interagir com esses professores e tá lá nas fotos, esses caras, até prêmio Nobel nas mesas de jantar. E aí eu vou me assustando cada vez mais com o nível das coisas, porque desde o início o Cavanha não falava disso, e ao longo do tempo ele foi falando como eu, contando lá as nossas histórias de quando a gente fez a coleta tal e tal, mas histórias muito pesadas, assim, muito legais, e também de modos de fazer ciência num nível muito bom, né? Numa coisa que a gente tenta fazer no grupo mesmo, apesar da cultura muito sempre no nosso meio não ser nada parecido. Então, um grande desafio de contrastar com muita coisa que vem, que não é só meio nosso, né, culpa da ESEF, mas sim do como se faz ciência cada vez mais hoje, com produtivismo, com a rapidez das coisas. E, bom, e aí eu vou ter uma experiência diferente, do tipo assim, tu não sabe isso? Então tá aqui o livro, tu tem que ler em uma semana e entender sobre isso. As aulas do professor Cavanha eram desse nível, né? Bom, então sobre a amizade com o professor Cavanha também é uma coisa incrível, com o Luca Ardigó, com o professor Minetti, são coisas que eu guardo muito, assim, porque foram muito importantes, assim, foi muito profundo e muito legal. E também o desafio desse trabalho de lidar com a saudade que todo mundo que sabe de morar fora, inclusive os colegas que vêm de fora, a Nato, que vem da Argentina, o Marcelão lá, que faz um movimento diferente, né? Vai para o Piauí, volta, a Elren, que sai da terra dela, sabem como é isso, né? Uma coisa que a gente nunca resolve e a gente só lida com isso. É que nem como a espécie da morte, não é que vai resolver, o tempo resolve. Não, na verdade o tempo só nos ensina a conviver com isso, né? E a questão da saudade era essa questão. Mas eu digo para vocês que eu consegui me adaptar a isso e estava pronto para ficar, inclusive, se não fosse o concurso da URGS, né? Bom, e sobre futuro, né? O outro elemento que eu queria colocar para vocês é sobre isso. O que esse trabalho fez foi fazer uma estrutura de um grupo que eu acho que até produtos saíram não nos tempos que a gente gostaria mesmo, mas saíram num tempo bom também. Hoje, cada vez a gente vê mais, olhando para trás, que saíram muito bem e saíram num nível que é muito em função de pensar também daquele jeito, né? E as colaborações também são coisas ricas. Esse aqui é o instituto, vocês não sei se estão vendo, mas tem uma pessoa ali no fundo que é o professor Matteo Pecchiari, está bem pequenininho ali na tela, tá? Mas ele está me recebendo, é um domingo, e ele está me recebendo de terno e gravata, né? Porque eu cheguei em Milão nesse dia, num domingo, e o correto em Milão, obviamente, é estar de terno e gravata, né? Várias coletas eu fiz com o professor Cavanha e o professor Minetti, onde eles muitas vezes tiravam o casaco ou não, com a gravata ainda, e só colocavam sobre aquele, como é que é, o guarda-pó, né? E, bom, a partir daí eu parei de começar a usar camiseta rasgada e comecei a usar camisas, assim, né, durante um bom tempo, meio que forçadamente, mas muito engraçado isso. Que mais, pessoal? Aqui está o professor Minetti, né? Eu mostrei na semana passada o professor Minetti aqui no local onde eu estava trabalhando, tomando chimarrão, né? Essa aqui era a minha sala de estudo, né? E ele provando o chimarrão na primeira reunião dele. Vejam ele com a gravata sempre, né? E os tons azuis era clássica, né? Como deve ser, né? Para o dia a dia, segundo ele. Aqui tem o dia da coleta, a gente estudava idosos, né? E aí era a coisa mais fácil para o Cavanha, porque o Cavanha dizia que os amigos deles estavam toda nessa região. E aqui está o professor Saibene, né? Que aqui tem muita história reunida, porque atrás dele, não dá para ver direito, mas está a plataforma de força e os 50 metros de área ali, como o Esteban falou, onde a gente fez todas as coletas, tá? Em Milão. O cara que coletava ficava num vidro à esquerda ali e controlava o experimento pelos ali os espelhos de ônibus, né? Como a gente tem ali. Controlavam ali a coisa, e o professor Saibene foi um sujeito. Ele ficou famoso também pelos trabalhos dos anos 60 sobre a mecânica de caminhada e corrida, junto com o professor Cavanha, e sob a orientação do Margaria. Era sempre lá, né? A gente cansou de ler os mais velhos, tal, que era Cavanha, Saibene e Margaria, né? Esse trio aí apareceu muitas vezes, né?
professor Saibene faleceu 2 anos depois, 2008, uma pessoa incrível, de uma humildade também inigualável. E é engraçado, aqui ele está de tênis, não dá para ver, mas na próxima talvez dê. Mas eu comentei com ele se ele não queria colocar uma roupa esportiva, né? E ele me perguntou, não entendendo, não, mas eu tô com uma roupa que é completamente possível correr. Uma boa camisa e uma boa calça devem, obviamente, me deixar correr, né? E é um cara que morava no quadrilátero da moda. Dizem que ele era vizinho do Armani, né? Uma figura, Saibene, de uma humildade quando eu conheci ele. Depois era vizinho do Armani mesmo. Não é o nosso Giorgio, o povero lá italiano. Era o Giorgio verdadeiro, Armani. Né? Pois bem, e aqui com o professor Cavanha no dia da coleta, né? E aqui ele está sem gravata até, mas não era sempre. Mas fazendo a coleta aí com os amigos, né? Esse aqui é uma foto, pessoal, do ano passado, do ano 2019, do ano passado. O professor Cavanha um pouquinho já com dificuldade de locomoção, na casa dele aqui com a foto com a camiseta do Locomotion, ele vestindo a camiseta e a Ana Rosa, né, a senhora me dizendo, olha, agora nós vamos botar a segunda camiseta que nós temos. E tava lá um quadro nessa parede aí de um lado lá, tinha lá uma camiseta de Harvard, né? Eu fiquei lisonjeado com a questão, era Harvard e o Locomotion ia estar colocado. Né? Orgulho. Esse trabalho aqui, pessoal, tem a ver do artigo do Esteban, tá? É um trabalho de jornalismo científico que aparece aí, onde eles analisam essa mecânica dos idosos, que sai numa parte do jab, que é o inside jab, tá? Mas, claro, mais a ver com o outro artigo, mas é uma produção interessante que me levou também a pensar o que nós estamos fazendo agora, da história que não se conta. Botar algum elemento a mais, contar de um modo mais narrativo as histórias. Está aqui o professor Saibene correndo com seu tênis, né? Obviamente totalmente preparado para correr, né? Segundo ele, né? Aqui era o meu local, então, né? Fotos agora para vocês se divertirem um pouco às minhas custas, né? Quando eu não tinha cabelo branco ainda. Esse aqui é o LabVIEW, foi uma das coisas que eu aprendi duramente naquela solidão, naqueles dias lá, sobre o uso do LabVIEW, e por anos a gente usou bases dessa rotina mesmo, tá? Da eletromiografia, no caso, essa não tinha a ver com o trabalho final lá. Esse aqui era um produto o output do artigo, que saía por músculos, já como eu imprimia essa folha para entregar, ou para a gente ter um controle já das curvas, né? Das pessoas, que é uma coisa que a gente tem dificuldade até hoje de fazer, mas naquele ano lá a gente conseguiu fazer. Aqui a foto do velho professor aqui, do estudante, doutorando, né? O Legramandi com o Matteo Pecchiari de jovem também, para vocês se divertirem com outras pessoas também. Né? O Legramandi, nesse dia, ele estava com o cabelo mais controlado, quase sempre o cabelo dele estava mais alto. E ali do lado à esquerda a gente está calibrando as plataformas de modo neurótico, assim, porque o professor Cavanha era muito cuidadoso com todas essas análises. Aqui está o processo da construção lá de várias coisas que o Legramandi fazia, que era do processo de calibração das plataformas nas forças aqui horizontais. Tá? Nós, inclusive, tivemos que limpar mais de uma vez os sensores, porque as pontes de Wheatstone não ficavam equilibradas, então nós tínhamos que abrir os sensores porque eles estavam velhos, estavam caindo algum sensor que dava esse desequilíbrio ali do potencial ali elétrico que entrava no sinal. Então a gente abria todas as plataformas, recolocava encontrava os sensores e colava. Depois calibrava de novo tudo novamente. Aqui está o controle, o professor de vocês com a cabeça ali, com os cabelos, para provar que não tinha cabelo branco, o controle ali e olhando para a parede, né? Então, naquela sala interna. E as pontes de Wheatstone estão à esquerda. Todos esses fios iam para as plataformas de força e tinham luzes amarelas que tinham que estar equilibradas. E quando uma começava a piscar, a gente regulava essa entrada de energia. Hoje é feito tudo automático, naquela época a gente fazia manualmente, e se não ficavam equilibradas, era porque tinha algum sensor queimado, e nós tínhamos que abrir tudo. Aqui está uma parte das coisas que eu vivenciei nesse ano, que tem a ver com esse trabalho todo, né, em Venezia, vários lugares que eu conheci, a equipe de vôlei, que me ajudou muito aí para a questão da saudade, né, que eu joguei lá, as montanhas, o refúgio de montanha que eu fiquei lá em Tretima de Lavaredo, que eu recomendo para todo mundo, um dos lugares mais lindos que eu conheci. E aqui também eu tive a oportunidade de estar no ano da Copa do Mundo, onde a Itália venceu. E aí eu pude aproveitar lá e comemorar junto com eles, que foi sinais de selvageria que eu não tinha visto na minha vida, né? E de festa.
Aqui é o centro de Milão, em festa, né? Teve um amigo meu, por exemplo, que disse que na primeira meia hora da festa ele perdeu a chave da moto dele e na segunda hora ele jogou a moto fora. Ele disse que também mandou embora ela também e todo mundo quebrando junto para comemorar, né? Aqui aí eu assistindo a final da Copa do Mundo com o professor Minetti, né? O professor Minetti, ele está um pouco sem jeito porque ele não estava nem aí para essa final. Eu torcia mais, eu e a esposa Elisabetta, né? Torcíamos mais do que ele, né? Especialmente porque ganhou nos pênaltis e tal, e para ele isso não era. Mas eu estava numa festa toda. E depois eu saí da casa dele e atravessei a cidade de Milão comemorando lá na festa, o pessoal de cueca, subindo os monumentos, uma coisa. Aqui eu, nesse ano, pessoal, como um atleta de alto nível do Dragon Boat, claro, né? Vejam que todos ali são grandes atletas pelas fisionomias, vocês já notam, né? As competições de Dragon Boat, que é o barco chinês, que são provas bem interuniversitárias lá. O cara do seu lado tá apavorado ali. E eu era o capo, né? O voga do barco, né? Eu e o Diamante, o senhor que está do meu lado, era o cara que era o técnico de elétrica do laboratório, né? Uma figura também incrível, conheceu o Margaria, com histórias de ciência, assim, uma coisa espetacular, assim, dos sensores que ele criou com os caras da fisiologia. Para terem ideia, no laboratório eles criavam os eletromiógrafos, né? E a gente tinha que escolher se queria só analógico e depois fazer um conversor ou não. Eles faziam o que vocês queriam, assim, o limite é incrível. Mas aqui está o barco, aqui eu em prova, né? Vejam que está todo muito sincronizado, né? O barco. A gente quase sempre ficava entre penúltimo e último. Essa aqui é uma experiência do ano passado, mas que tem a ver com os amigos, né? Quando o Mateu me fez caminhar na região do Monte Rosa, que é a segunda montanha mais alta da Europa, com materiais de alpinismo, e eu tenho medo de altura, né? E ele achava que eu era o cara do montanhismo por causa da minha experiência do Everest. Aí lá ele descobriu que, na verdade, aquilo, não sei, alguém deve ter mentido lá em Milão para ele, porque a gente só caminhava em trilhas, não tinha nada de alpinismo, de alto nível. Né? E aí sofri um pouco. Aqui está o professor Pavo Come, em 2007. Então eu estou num congresso brasileiro e converso com o Pavo Come sobre o Cavani, inclusive. Uma das conversas mais incríveis que eu tive também, de humildade e de aprendizado. Do Pavo Come, já como deus da ciência do esporte, falando de um dos professores que mais influenciaram eles, que era o professor Giovanni Cavagna, né? Nesse ano eu fui para o Uruguai também, como se fosse pouco, em 2007. Eu fui dar o curso lá no Uruguai. Eu estou aqui com meu tio, que eu falo muito sempre, e a minha sobrinha, numa praça que é da região do Prado, que é bem no bairro de onde eu me criei, na parte da infância lá, da parte dos meus pais, né, dos Peiré, nesse parque que tem muita lembrança da minha infância, que eu treinava como jovem, eu ia lá nas férias e fazia minhas corridas e coisas assim. Bom, aqui está outra coisa desse ano, com o cantor Rubem Rada, né, um dos mais famosos do Uruguai, que canta candombe, que é um ritmo afro-uruguaio, muito conhecido no Uruguai, pouca gente conhece, até fora disso, né, numa noite lá que a gente foi ver o tango e tal, com o Gabriel. E nessa colaboração, depois eu já como um doutorando e fazendo aula lá no pós-graduação deles. O professor Minetti, na época da defesa, tá, nós levamos ele lá para tomar vinho, e aqui a gente já estava tragueado de tanto provar vinho, e tal o professor Minetti dançando. Nessa situação, por exemplo, tantas coisas engraçadas, mas quando ele terminou a dança, eu dizendo, viu, professor, como a gente tem coisa italiana, ele é meio italiano. Para começar, essa música não era bem italiana, e a senhora que eu dancei, eu conversei com ela, que ele se comunicava com dificuldade, claro. Eu conversei, ela não é italiana, ela é de origem polonesa, e dava gargalhada, né? Vamos dizer, esses italianos aqui tentam fazer história de italiano, mas tem umas coisas que às vezes falham, né? Engraçado. Aqui está a minha defesa, tá? Tá o professor Bolle, o professor também, eu lembro do apelido dele, eu chamava ele de Rato, tá? Mas um professor da engenharia, da mecânica de sólidos, lá da URGS, e o professor Jefferson, que era o meu orientador na minha banca de doutorado, onde eu apresentei esse trabalho. Nessa época, a gente já trabalhava nessa sala, que é a masmorra. Essa sala já normalmente entravam 5 pessoas, incrivelmente, e às vezes a gente chegava a ter 7, mais ou menos. Eu me lembro que o Jorginho, algum bolsista, né, a gente dizia, o baixo clero, às vezes tinha que ficar fora, no corredor, trabalhando no computador nas cadeiras de fora. Eu lembro do Marcos e o Paulo brigando aí aos gritos e a gente em um por um tentando trabalhar. É verdade. Inclusive, isso, quando queriam brigar, era complicado, porque o espaço não era o mais adequado
para resolução de conflitos A dessa masmorra. natureza. Essa era a masmorra, né? A gente trabalhou muito ali, né? O professor Minetti, dando uma de gaúcho, tá? Ele foi lá nas lojas de gaúcho, queria se colocar e levou várias coisas. Esse laço ele tem até hoje na casa dele de montanha. A minha defesa, né? Cuidado com as piadas agora, atenção. Aqui tem o pessoal assistindo, o professor Cruel, tem ali os uruguais, tem a Clarissa, a Patrícia Poleiro, a Gabriela Black, que trabalha com a professora Flávia, a Roberta Bjeginski, o Fernandão, o Carpes ali no fundo. Foi bem legal esse momento. E é isso, pessoal. Acho que dessas histórias assim, deixa eu ver, 36 minutos, me passei 6 minutos, eu peço desculpas para vocês, mas eu teria mais 2 horas rápido assim de histórias, né? Mas vou dizer para vocês, acho que dessa experiência desse artigo e que levou o grupo às coisas, acho que uma delas é ciência, assim, e aprender o sentido do obrigado em vários idiomas, né? Que era o namaskar em nepalês, era o grazie mille, era o thank you e danke em alemão, porque em alemão eu tive que fazer também. Quando eu peguei no sono e notei que o trem tinha passado da fronteira e eu só tinha pago a passagem até a fronteira italiana, eu fiquei um pouco preocupado. Na madrugada, um alemão me pedindo o passaporte e dizendo Dank, Passport, Dank, e por aí vai. E depois eu voltei de carona, porque também estava ruim de dinheiro, né? Primeiro mês lá também passei sem dinheiro, também a bolsa não chegava, e o professor Minetti me perguntava como é que estava tudo, né? E eu, tudo bem, eu comendo mortadela, né? E coisas lá baratas, linguiça, salsicha, e por aí vai. Muita história, pessoal, mas acho que eu fico por aqui, tá? Tiro o compartilhamento. Se alguém quiser comentar alguma coisa aí, que às vezes até eu esqueço de muita coisa, né? Tem uma só que eu vou contar. A do passaporte com... Teve aquela época, tava tendo ataques terroristas, tá? Eu não lembro bem se era o trem na Espanha que tinham estourado, tinham explodido e coisa. Eu sei que tinha algum ataque terrorista na Europa e minha família estava muito preocupada porque a Itália era um possível caso. Nunca chegou a ser até, mas era um dos alvos, assim, porque tinham participado da guerra do Afeganistão, coisa assim. O que acontece? Eu estou no meu segundo dia em Milão e saio para fazer o permesso de soggiorno, é uma documentação para eu estar lá. Só que eu esqueci do passaporte. E aí eu perdi a viagem, cheguei perto dos consulados lá e notei que estava sem o passaporte e comecei a tirar fotos da esquina, de uma esquina lá que eu tinha achado bonita, né? Passam uns 10, 5 minutos que eu estou parado ali olhando, na quadra me aparece 2 policiais, um uniformizado e outros 2 não uniformizados, que eles chamavam em borghese, né? Mas não uniformizados, me pedindo os documentos. E eu, falando mal italiano e tal, dizia, olha, não sei bem, mas não sei bem o que está falando, mas meu documento eu esqueci lá no meu hotel, eu estou chegando e tal. E eles, mas tu é árabe, coisa assim, me perguntando forte e tal. Não. Aí começaram a pegar minhas mãos, quando eu botei no bolso, eu não entendia bem. E eles, não, vocês acham que eu sou árabe? Não, árabe não, eu sou da terra. E comecei a fazer balãozinho na frente deles. Aí um policial meio que começou a rir e o outro ficou mais irritado. E eu, não, mas o que aconteceu? Ele, não, porque tu tá tirando foto da Embaixada dos Estados Unidos. Eu consegui achar um lugar, né? E tinha lá escrito num cantinho, e depois eu vi, estava Embaixada dos Estados Unidos. Eu estava tirando foto da embaixada sem documentação, né? E eles, não, nós vamos ter que levar preso ele. Não, e eu, não, cara, eu não gosto nada desse negócio, eu não sei. E ele me perguntar, só falar árabe, tu veio de tal lugar? Eu, não sei do que tu tá me falando, né? Aí o cara pegou minha máquina para ver minhas fotos. E ele me dizia assim, não, mas tu tirou foto dessa esquina, que estava embaixada mesmo, e depois eu confirmo, eles tinham razão, era muito feia, mas ele me dizia, aqui não tem nada para tirar foto. E eu, não, eu achei bonito, eu fui dizendo, eu achei bonito, meio brabo com eles também, eu estava com uma dificuldade de me comunicar, e ele me dizia, não deu, até que o cara do lado disse, não, vamos deixar esse cara porque é muito estranho. E aí teve um policial que me seguiu até o hotel, né, sempre a uma certa distância, até o final do trajeto, mas eu quase fui preso também nesses primeiros dias, né? Também essa é uma das várias aí que por falta de idioma aí que às vezes nos acontece, né? Então andem sempre com passaporte.
Eu acho que eu ia me ferrar igual, professor, com meu sobrenome árabe. É verdade, é Mas que eu tu não, pegar e o ver a traço não é página tanto. ali. É que eles me diziam que eu tinha traço também, né? É árabe. Eu, árabe? Não, não, não. Eu sou da terra do futebol. Ronaldinho, Ronaldinho, eu dizia para ele, Ronaldinho. E aí os caras que me faziam assim, estavam bem bravos, assim, bem, não, não sei bem, não sei o quê. E me olhavam para ver se eu tinha alguma coisa, sei lá, né? Mas deu tudo certo. Eu não entendi direito. Depois que passou o susto, eu notei que podia ser uma coisa bem grave mesmo, que eles estavam atrás de mim já, porque eu estava numa ação estranha. E o principal sinal que ele me falou foi isso, de eu estar tirando foto de um lugar que não deveria estar tirando foto. Porque realmente, depois, quando eu cheguei na Europa, para mim tudo era bonito, né? É como qualquer coisa quando a gente não entende. E depois eu notei mesmo que eu peguei uma das esquinas mais feias de Milão mesmo, era moderno, assim, não tinha nada de arte, era uma região que não era turística e tal, mas para mim era muito diferente já, né? Então tem que cuidar, né? Nath, não tem nenhuma história? Bom, a Nath foi uma das que mais participou, né, nessa fase pós aí, né? Nath, tu estava na época que eu defendi ou tu entrou um pouco depois? Não lembro. Aqui. Oi, eu já tinha ido falar contigo, acho, 2008, mas eu comecei depois que tu defendeu. Eu entrei em agosto. E aquele ano que eu fiz como aluna especial e tal, mas ajudei a Gabi, né? Eu estava junto com a Clá e ajudei a Gabi, mas foi muita coisa, muito aprendizado. Eu lembro que do que foi os últimos anos do Locomotion, agora nós começamos sendo muito pobres, né? Lá na masmorra, embaixo da escada, a gente começou a trabalhar, era muito engraçado. Mas acredito que, sei lá, o que eu falo para sempre, a gente pagou o preço, né, Tarta, de ser um grupo novo, o preço de demorar em publicar, o preço de aprender a fazer tudo, o preço de apreciar o que a gente estava fazendo, porque parecia que a gente não sabia nada, mas ao mesmo tempo dá uma segurança para nós, que eu falo hoje meus alunos, porque a gente aprendeu a fazer tudo. Desde montar as câmeras, desde arrumar os fiozinhos, desde lembrar, não ligar todas, lembra do vídeo, o Rodrigo lembra, né? As coletas, eu vou falar na minha fala, não colocar todas as tomadas do mesmo lado, porque cai a luz da biomecânica completa, e essas coisas que a gente ficava, então, não sei como, é muita história para a gente tentar resumir nesse tempo que tu tem. Mas foi muito bom, a experiência toda, que quem entra hoje no grupo nem imagina tudo que a gente já fez, né? Eu tinha essa dificuldade, assim. Não sei. O professor Cavanha, por exemplo, quando eu quis dizer para ele que eu queria usar uma nova de 2 caminhos, que não consegui usar esse artigo está publicado só com testes T's, por exemplo, né, que seria uma crítica mesmo, hoje, total. Eu me lembro que eu tive que explicar para ele toda a matemática da ANOVA. Ele disse, eu já vi esse teste F, essa distribuição F, vai mostrar. Eu tive que, por sorte, no mestrado, eu tinha realmente aprendido, né, porque o CRU eu mandava também fazer. Mas hoje é muito difícil o aluno usar um método e entender a matemática que está por trás, assim. Mas com Cavanha era meio que obrigatório. Como é que eu vou usar um negócio que é caixa preta, né? E hoje a gente tenta ser um pouco mais equilibrado, porque senão realmente fica muito sofrido, como a Nath diz, porque realmente a gente tinha que entender tudo mesmo, assim, num nível muito maior do que... Então, mas mesmo assim é uma coisa que fica para nós de exemplo. Para vocês terem ideia, gente, toda a análise dos dados foi feita sempre com os 3 autores juntos, uma coisa hoje que não tem como. não tem tempo, né? Mas a gente sentava do lado do Cavanha, o controlava do outro lado, e nós rodávamos todos os dados juntos e íamos discutindo e escrevendo no caderno do Cavanha. Então tem frases que estão escritas no caderno que estão claramente colocadas no artigo, assim. Parece que eu vejo o caderno quando eu leio partes. Agora relendo o artigo, eu me lembrava disso. Tivemos uma ideia, íamos para o quadro para entender aquele parágrafo, passávamos a manhã inteira discutindo aquilo, né? Mas sempre juntos, né? Então um tinha que sair. Eu, por exemplo, no Nepal, o projeto parou um pouco ali, porque a gente tinha que fazer juntos todo o processamento, né? Então, eu acho que é um bom exemplo de uma ciência muito forte
E para vocês terem ideia, esse Proceedings of the Royal Society é a revista da Sociedade Real, né? E é uma das revistas mais antigas do mundo, onde já teve ali uma editoração e publicação de gente do nível de Darwin e Newton. Então, é o que tem de mais tradicional, de mais alto nível na ciência, está colocado ali, fora da linguagem da clínica hoje, porque se for ver em fator de impacto, não ela tem pouco abaixo de 5, mas em história da ciência e importância no conhecimento universal, essa revista é de primeira linha, assim, ela está nas melhores do mundo, né? Então, realmente, eu acho que é um trabalho que também tem esse preço, como a Nath falou, e é como o nosso mesmo. A Nath publicou o primeiro artigo dela do mestrado, importante, assim, foi na Scandinavian Journal, né? Que é uma revista também das melhores, top mundo, só que na nossa área, já mais específica, né? E eu me lembro que com a Nath a gente até sonhou mais alto mesmo. Mas o engraçado é isso, que a gente elevou tanto o nível que mesmo não alcançando aquilo que a gente queria, a gente vê hoje que para primeiro trabalho de um grupo de pesquisa, nós começamos muito alto, né? Então é um exemplo também de que as coisas deram certo mesmo, apesar de todo esse sofrimento, né? Mas valeram a pena, né? Valeram a pena porque a gente entrou num nível que dificilmente um grupo de pesquisa novo, sem a tradição local, sem um monte de coisa que eu senti na pele, nas mudanças, assim, a gente conseguiu, né? Conseguiu fazer. Léo. Diga. Oi, gente, bom dia. É muito legal ver novamente, né, a tua trajetória, é sempre muito inspiradora, e é muito legal a gente poder ver professor Cavanha, professor Minetti, parece que a gente entra nos artigos, né, quando vê as fotos, não sei se vocês têm essa sensação, mas parece que a gente está entrando nos artigos ali ao ver as fotos, é bem legal. E aí, eu queria te perguntar, assim, o que se tu te arrepende de alguma coisa, assim, dessa trajetória, e o que tu faria diferente se tu tivesse que fazer algo diferente, assim, em relação ao grupo no início, o que tu faria diferente? Olha, eu acho que o que eu tentaria melhorar é algo que é muito difícil, porque tem a ver com as minhas limitações mesmo, tá? É uma coisa que é o mais difícil, é tocar na ferida da gente, não tem outra, tá? Mas que também aprendi com o Cavanha que essas são as que primeiro a gente tem que resolver, né? Tem que lidar de frente. E não sei se eu resolvi bem, assim. Eu enfrentei, eu até entendi o que era, mas tenho certeza que não fiz bem. Do início do grupo, que era, às vezes, também ser democrático demais. É uma coisa que eu mudei até como professor. Eu tinha um certo democratismo, assim, tá? Que é uma crítica à democracia, para resumir um pouco a história. Vocês sabem que eu sou de uma linha política mais de esquerda, inclusive eu era de movimentos sociais, trabalhei durante vários anos em movimento negro, pouca gente sabe, bom, eu já conversei com o grupo aqui, o pessoal sabe, mas trabalhei com o movimento estudantil e minha família era envolvida com questões políticas bem pesadas da ditadura, né? Então eu vinha de um certo base, assim, que eu acreditava que qualquer relação social ela tinha que ser sempre horizontal e tal. E isso no grupo deu também um pouco de problema, porque quando tu é um professor novo e tu tem do lado, tu vai ainda começar a trabalhar no local que são todos teus professores, era esse o início, então eu fui muito rápido, um professor do pós-graduação, eu tinha todos os meus colegas, quase todos eles tinham sido meus professores, resumindo, né? E então eu tive um pouco de dificuldade, assim, para guiar até os alunos algumas vezes, porque eu também dava muita liberdade, assim como os velhos lá me deram também, em certo sentido. Mas, por exemplo, eu tive casos assim de alunos novos que daqui a pouco eles estavam querendo mudar a linha de pesquisa. Eu vou dar um caso assim, de efeitos de fadiga na corrida. Uma vez lá um aluno, eu não vou dar o nome, mas os antigos já sabem de quem eu estou falando, mas chegou para mim e disse assim, olha, professor, mas aqui ó, o tal professor me disse que eu tenho que estudar efeitos de fadiga. Esse é o ponto central. E o ponto central não era esse. O ponto central era uma continuidade daquilo que eu tinha trabalhado com o professor Cavanha, que era a fisiomecânica da corrida com a fadiga. Eu me lembro que, de certa forma, eu não lidei bem com isso, porque eu não disse para tudo, porque se fosse o professor Cavanha, ele daria uma risada. Hoje mesmo, eu diria para o aluno, olha, tu escolhe, porque se tu vai fazer sob a minha orientação, vão ter coisas que não vão ser discutíveis. Tu tem liberdade, mas
não dá, assim, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? De um aluno chegar para mim e dizer, olha, professor, eu quero estudar psicologia do esporte segundo a teoria lá dos pós-modernos com Foucault, um olhar sobre o gênero de Foucault, tá? Que eu conheço um pouco lá por causa de relações pessoais. Bom, eu vou dizer assim, chega, né? Tem um limite que não dá, né? E hoje, Elren, eu acho que eu estou mais consciente disso e mais tranquilo de dizer não e acertar as linhas. Mesmo aceitando que eu acho que eu sou muito amplo assim para as coisas, eu sou muito livre para isso, mas tem coisas que eu tento já não discutir mais, assim, eu já direciono e a gente ganha muito mais tempo com isso. E as coisas têm dado certo, porque no fim das contas eu aprendi isso também com a aula. Eu aprendi com o professor Molina, que quem conhece ele sabe, é um humanista de mão cheia, mas ele disse que a relação não é democrática na sala de aula. Não é 30 alunos com um professor e 31 vão ver a maioria do que querem fazer em aula. Não é assim. Tu tem que ter um pouco de liderança, tem que ter caminhos e tem que ter proposições e negociar alguma coisa. Mas tem outras que tu não pode negociar. E eu acho que é isso que eu mudei um pouco ao longo do tempo. Eu fui um pouco mais diretivo nisso, até para forçar os alunos a entenderem da importância. Porque os alunos não entendiam toda essa importância que eu acabei de dizer aqui de alguns elementos. Tinha alguns que diziam, não, mas eu prefiro o outro lá porque é o cara do blog das corridas, né? É o cara que foi atleta de nível internacional. Então, esse cara correu com não sei quem. Não, tudo bem, mas nós estamos falando aqui de ciência, né? E aí as coisas, eu acho que estão no grupo, acho que ajudou. Apesar de eu ter ainda essa característica, eu acho que eu tenho mudado muito, assim, e teria feito diferente desde o início. Eu teria sido mais diretivo mesmo. Eu vou dar um caso da Nath. A Nath foi uma pessoa que sempre confiou muito em mim. Foi das poucas alunas da primeira geração que teve um nível de fé, um nível que eu digo que a Elren tem também. Assim, bom, eu estou com esse professor, então eu vou. E eu comentava com eles também, poxa, quando eu entrei no laboratório do professor Cavanha, era minha honra estar na linha dele, assim, ia ser eu que ia dizer, não, peraí que eu vi com o professor Cruel uma outra coisa, nós vamos parar de fazer isso. Eu até propunha, como eu fiz, né, vamos fazer uma nova de 2 caminhos, mostrei para ele toda a matemática, a gente perdeu uma semana para ele me dizer, não, isso aqui não me adiciona informação sobre as respostas principais. Muito obrigado. Todo aquele material está ainda numa pasta até hoje do exercício que eu fiz e me serve quando a gente quer falar de ANOVA, né? O pessoal quer falar, eu sei que eu já estudei isso em algum momento, mas é isso, né? É a escola dele. Depois eu vou ter a chance de eu fazer a minha e é o que eu digo para os alunos, né? Eu estou vendo a Val aqui, por exemplo, a Val é uma que tem uma história forte com envelhecimento. Ela tem que aprender o que tem no grupo e depois quando ela virar professora, ela vai fazer mais o caminho dela, né? E eu acho que isso eu aprendi, Elren. Acho que é um aprendizado assim desse falso democratismo, tá? Democracia, assim, que na verdade não resolve, né? A gente tem que ter um pouco de direção, sim. Né? Eu nunca fui stalinista, mas um pouquinho a gente tem que ter. Um pouquinho, tá, gente? Nada nem perto daquilo. Mas alguma coisa a gente tem que ter, porque senão o aluno também se perde, né? Muito bom. Muito obrigada. Valeu, querido. E aí, pessoal, mais alguma questão? Tem uma... O primeiro dia com o Cavanha, eu termino a reunião e eles estão saindo e dizem, professores, esqueci de uma coisa. Eles tinham combinado comigo que eu tinha que aprender LabVIEW. Eu tinha estudado bastante MATLAB, porque o Jefferson, né, trabalhava com MATLAB e me disse que eu tinha que trabalhar com MATLAB. Então, tudo bem. A gente combinou que quando eu chegasse na Itália, eu começava a fazer as coisas. E aí eu cheguei para eles e disse nessa reunião, eu não consegui cumprir com esse acordo, né, que eu tinha que aprender LabVIEW. E pedindo desculpas, muito low profile, né? E o professor Cavanha, me lembro até hoje de uma frase que eu costumo dizer às vezes em alguns momentos, que ele botou a mão no meu ombro e disse, não te preocupare, qua siamo tutti studenti. Aí ele disse assim, não te preocupa, né? Aqui nós somos todos estudantes. Do tipo, não é por isso que tu não vai aprender. Né? Na outra semana, eles tinham me dado a caixa fechada do LabVIEW, que era um programa que o professor Minetti tinha. O professor Minetti, pedagogicamente, me disse, está aqui a caixa de instalação, aprende. E, bom, aí eu passei alguns dias intensamente tentando aprender, até descobrir que eu não sabia, e tentando catar aí para fazer alguma coisa. Né? Alguma vez você vive alguma experiência que lhe fizesse duvidar de seguir o caminho da ciência? Sabe que não. Eu sei que hoje é um problema, né, Diana? A gente sabe da saúde mental no pós-graduação, tudo isso.
e realmente foi traumatizante comigo também. Vocês podem acreditar, eu sempre digo assim, que quem conhece o Cruel hoje não sabe o que é ser o primeiro mestrando dele. Podem imaginar, pelo jeito, também da dureza e da cobrança num nível estratosférico. E a mesma coisa com Cavanha, Sorminete, mas de outro jeito, assim. Então, essa situação eu sabia que podia acontecer na volta, mas eu tinha sempre uma redoma daquilo que eu queria, né? Então, eu sabia até que acontecia e eu tinha problemas. Eu tive sinais de depressão, não sei que nível, mas eu sempre tinha alguma outra coisa forte, por isso que eu não passei por isso mesmo, porque eu tinha um outro nível, que era o nível da curiosidade, o agradecimento, a gratidão por estar estudando, sendo pago para estudar, sabe, essas coisas. É como eu digo, né, escolha essas frases de efeito, né, escolha aquilo que você gosta e você não vai trabalhar nenhum dia, sabe? Então eu levo assim, né? Eu levo assim. Claro que eu tive que aprender depois, né, Diana, que isso, na verdade, não é o mesmo jeito que cada um recebe na sua formação. Tem gente que, né, como tudo, tem gente que vai muito melhor do que eu em várias outras coisas, mas nessa sofre um pouco mais, né? E eu tive que aprender com isso, que as pessoas não são todas iguais a mim, nem para o bem, nem para o ruim, né? E a gente tem que se atentar a isso, Diana. Então, eu não sofri nesse processo, não. Eu sempre fui extremamente agradecido por tudo que me aconteceu, por tudo que a ciência me abriu. Quando eu falo com os bolsistas, esses dias eu estava tentando convencer quem? Eu acho que era a época aqui das bolsas da Dani, da Laura, estou vendo aqui as gurias novas. Eu tento falar isso, assim, gente, eu mostrei fotos ali que é 1/10 de tudo que a ciência me deu, assim. Mas não tem como explicar ir para o Nepal e conhecer uma cultura diferente, conhecer a cultura italiana de dentro, assim, entrar na família lá dos italianos e conhecer aquela história que é incrível e, bom, pessoalmente tem muita coisa a ver com o que eu ouvia da minha infância. Essas coisas são difíceis de mostrar mas de algum jeito eu acho que elas podem ajudar, assim, a motivar as pessoas, mas sabendo que vão ter que enfrentar também esse desafio. Mas te respondendo, eu não sofri. Na real, eu tinha sempre uma redoma de proteção que era ligada à gratidão e foco no trabalho e prazer no que eu fazia, que era uma das principais coisas. O aprender mesmo no sofrimento. Então, eu aprendi a digitalizar, eu me lembro horas e horas, né? E eu me lembro de achar estratégias de passar aquilo de uma forma melhor. Eu sei que a Nata encontrou com o Rodrigo, ela começou a rir, eu comecei a lembrar de coisas deles lá nos fins de semana, rodando horas e horas. E aquilo lá virou uma amizade tal que eu sei que o Rodrigo é tio do Zeke, eu tenho certeza disso. Ele é tio mesmo, assim, é mais tio do que tio, assim, né? Tanto de reclamar que eu tenho 3 filhos, Rodrigo é meu primeiro filho, né? Aí é o irmão, então. É verdade. O irmão do Zeke, o irmão mais velho do Zeke. O que eu acho, que eu lembro dos inícios, que imagino que a situação, e isso está sendo bom, essa reunião assim, que no início, quando a gente é novo, entrando no grupo, é um mundo que abre para a gente, e é muito para aprender, e mais se é um mestrado, muito pouco tempo, e o convívio, ao mesmo tempo, como que assusta a gente, tudo que a gente não sabe, né? Só que eu lembro que tu passava isso para a gente, que todo mundo tem a enfrentar dificuldades, cada um de seu jeito. Então, isso tu falava muito para mim. Se eu conseguir fazer, tu também consegue. Eu tentei passar para Rodrigo, para o Henrique, e cada um tem que enfrentar seus próprios desafios, né? Então, eu acho que cada um com sua história. Eu lembro a Erin, quando chegou o inverno, não tinha nem casaco. E todo mundo prestando coisas, cada um tem seus desafios. Então... Vou chorar com essas histórias aí. Eu ia falar que estranho, a Erin não está chorando, mas é legal isso, a gente conseguir partir das dificuldades de cada um e se superar, sendo auxiliado pelos colegas. Isso que eu acho que é o melhor de ter um grupo assim, né? E se deve muito a teu jeito de levar o grupo, Tarta. Isso que é bom também. Não, acho que isso é verdade mesmo. E é uma coisa que, por exemplo, do Cavanha, eu tenho essa lembrança também, que nós dávamos muita gargalhada ao longo do tempo, mas isso não evitava de ser um nível muito duro, assim, dele me olhar e me dizer as frases famosas dele, né? Ma non mi hai capito un bel cacchio.
o CAC é um palavrão, tá? Tu não me entendeu um belo nada, né? E pegar o livro e jogar na mesa. Tu vai ter que ler direito isso. E aí a gente ir para o papel e me mostra de novo as equações das relações de força-comprimento, tudo desenvolvido pelos modelos de Hill, né? Que acaba que nem tem no artigo isso, né? Mas era a base para entender. Quando a gente fala que tem uma assimetria da relação força-velocidade, a gente tinha que entender toda a matemática do modelo do Hill para chegar nisso, né? E do Fein, lá com o efeito Fein, né? E não tinha jeito, tinha que fazer desse jeito, né? Mas, claro, de novo, não me tocava. Por exemplo, sabe uma história? Tem uma outra das várias. Uma das primeiras reuniões com ele, ele me deu um exemplo que até hoje eu uso na cadeira de treinamento. Então, quem já fez a cadeira de treinamento talvez lembre. Eu falo sobre a aula de flexibilidade, sobre o exemplo do braço estendendo, lá, a unidade músculo-tendão alongando, e quem que alonga? É o músculo ou o tendão quando está totalmente relaxado, né? Ele me começou com umas perguntas gerais de mecânica muscular que eu não tinha ideia do que ele estava falando, né? E eu me senti grosseiro. E ele dizia, não, tu já estudou isso? Então tá, então vamos começar. Era o Legrand do lado, o Legrand era o meu ferrolho. Eu olhava para ele e ele não me ajudava em nada, né? E aí ele me fez exatamente esse exemplo que eu dou em aula. E eu sou tão traumatizado com isso porque eu errei a resposta. Inclusive, eu tinha 50% de chance, eu não sabia direito do que ele estava me falando, inclusive no italiano e tal, mas de qualquer jeito eu corri para o lado errado, né? Eu disse que quem alongava era tendão, né? Mas ele ficou numa raiva, ele ficou bufando. Não. Mas pensa-te, dizia, pensa-te. E eu suando frio, eu já estava na cadeira elétrica com o Cavanha, as primeiras reuniões, uma distância, nunca tinha visto ele na vida, tudo aquele laboratório, todo aquele peso lá, e ele com essa, e o Legrand depois, o Legrand não me ajudou, mas no final só fez com a cabeça assim, e o Cavanha, não. Aí ele me pegou um livrinho do Alexander, né, que era Atitude Pedagógica, né? Estudia, lede con attenzione. E o attenzione era numa intensidade dobro do que eu estou fazendo agora, né? E tá. E aí eu fui ler tudo e não tinha nenhuma pista direito dessa questão tão inicial assim. Eu tive que ler mais um monte de coisa para entender qual era a resposta simples, né? Que era uma coisa até meio básica hoje de mecânica de tecidos e coisas. E eu faço essa pergunta em aula e eu vejo que muita gente erra, pelo menos. Talvez eu resolva o meu síndrome do impostor com isso aí. Isso sim, né, Diana, que eu acho que a gente, de certa forma, leva, tá? Eu, com minha dificuldade de inglês, eu tive que aprender muito lá, forçadamente, nos congressos que eu fui, já em 2006, e eu não falava nem direito italiano, meu inglês era péssimo mesmo, e eu tive que enfrentar essas coisas, assim, foi difícil. Mas, de novo, eu tinha prazer em todos esses desafios, né? Porque eu estava aprendendo, eu sempre me colocava assim, eu tenho uma chance de estar aprendendo. Não sei se vocês sabem, eu já trabalhei de colheita de uva, cada um tem história trilha. Eu já trabalhei de peão, né, trabalhei de office boy, então qualquer coisa que eu fazia não ficava nem perto de querer chorar. Peraí, o cara tá me mandando ler o livro do Alexander sobre energia elástica, é o livro base, né, sobre esse assunto. Eu sou agraciado com isso, né? Eu levava desse jeito, né? Tinha gente que ficava sofrendo pelo tom. Tinha as histórias dos antigos aí que contavam que se estressavam um pouco. Né, Esteban? O Esteban é um que está aí sofrendo, coitado, né? Bem tranquilo, aprendendo bastante, na verdade, né? É verdade. Tá. Uma Diga. coisa que eu queria colocar depois da tua fala e também, assim, te ouvindo e vendo a tua história também, a gente acaba lembrando de várias coisas que a gente passou no grupo, enfim, do processo, né? E acho que é legal a importância de sair da zona de conforto, né? Como tu colocaste, assim, no início era difícil o inglês, né? Não sabia muito bem o italiano, mas mesmo assim tu fostes e pagaste o preço, né? E os frutos, eles acabam vindo ao longo prazo, né? Às vezes a gente se preocupa muito, parece que não está acontecendo as coisas, enfim, mas sempre vem, né? E essa é a importância também da gente sair, né? Eu falo sair no sentido literal, assim, do local que a gente está, né? Seja na nossa cidade ou no nosso estado, né? Como foi meu caso de ir daqui do Pará para o sul, mas também de ter oportunidade fora. Eu acho que isso é muito importante para os alunos que estão começando
A gente tem a história da Nath, que veio de outro país também para cá, né, e aprendeu e voltou também com uma baita bagagem, uma excelente pesquisadora internacional, enfim. E a gente também tem a história do Edson, né, que já teve a oportunidade de fazer o estágio, o Alberito, a Gabi, o Jorginho, enfim. Então, a Valéria com a Ana, que tiveram experiência de ir também. Então, acho que a gente está... O grupo tem essa característica de também sair da zona de conforto e buscar, né, em outros lugares essa formação, essa capacitação. A Diana, né, que veio da Colômbia também, e dizer aí para os novos, para os alunos que estão aí, que não tenham medo, né, do novo, de enfrentar o desconhecido, porque vale a pena, assim, a gente pagar o preço e ter essa experiência de viver outra cultura, né, novos aprendizados, conhecer novas pessoas. E acho que não tem, assim, como a gente explique, por mais que traga fotos, né, coloque, mas tem coisas que a gente não vai conseguir explicar de viver realmente aquilo, né? E acho que é isso, assim, a mensagem para a galera nova aí de sair, né? De se tiver uma oportunidade, vá, não tenha medo, em frente, e os frutos a gente vai colhendo ao longo da nossa trajetória. Boa, Elren. É boa. A Elren sempre faz esses resumos, assim, que são as coisas essenciais, né? Que coisa bem boa, Elren, te ouvir. Eu acho que é por aí mesmo, exatamente. Hay algo que eu quero dizer, não sei se o Leo, Nath, todos os antigos, Euler, van a concordar comigo, mas assim, uma experiência e obviamente também, eu viniendo de fora, a gente se enfrenta com muitas coisas, mas o fato que eu venha de fora não quer dizer que vocês não, e mais quando todos os que queiram sair, sim? Ou mesmo estando aqui. A gente se enfrenta com muitos desafios, assim como, por exemplo, dizia o professor Leonardo, ou o professor Cru, que cobrava demais, sim? Mas às vezes nesse processo a gente começa a enxergar as coisas difíceis demais. ¿sí? As coisas como se a aprendizagem, o estar aí, fosse, às vezes, uma carga muito forte. E acho que a gente, como encara e assume isso, também é importante tentar curtir esse caminho, tentar aprender a desfrutar, a curtir essa aprendizagem, porque no momento que vira uma coisa muito pesada, bloqueia muito, sim? Então, curtir esse caminho. Às vezes, sim, as coisas não são fáceis, mas em algumas situações, algumas mais, algumas menos, mas, ante todo, curtir. Eu acho que isso faz uma grande diferença no momento de mostrar resultados, no momento de sentir-nos realizados como profissionais e como pessoas. Eu acho que é deixar de ver essa aprendizagem como a tortura, o mais difícil. Ninguém falou que é fácil, mas assim, curtir é isso. Exatamente. Acho que é esse prazer de aprender. Isso de Milão tem muito forte, né? Um laboratório muito antigo, aquele prédio ali que vocês viram. Tem pesquisadores muito antigos que trabalham ainda dessa forma, assim, na fisiologia mais básica, também como é o caso do Matteo Pecchiari, né? O Matteo recebeu a Marcela Sanseverino, a nossa estudante, e ela tinha até aprovado no doutorado, mas depois perdeu a vaga por uma questão política. Resumindo, não conseguiu entrar, mas ela tinha ido muito bem na seleção, tudo, ia fazer o doutorado com o Matteo, né? E o Matteo, na área de respiratória, também disse o que ela aprendeu naquele mês com ele, porque tinha o tempo necessário para ir para o quadro, para discutir, e ela começou a notar também essa relação, que é do prazer com o aprender, né? Com ir a fundo, assim, tem que entender da lei de Dalton para entender de respiratória, tudo bem, é aquela coisa que a gente lembra lá do colégio, né? De algum dia ter estudado, vamos atrás. Tem que entender da mecânica, tem que lembrar de novo das equações lá do movimento, vamos lá. Mas nesse processo, acho que um elemento importante, que aí, como a Diana falou, é ter o prazer no processo mesmo, de aprender mesmo, de estar, e aí fora daquela obrigação, né? Porque acho que a maioria sabe, né? Mas eu sempre fui um mau estudante no colégio. Eu desde a 4ª série sempre entrei em recuperação, né? E eu era a ovelha negra da família, porque minha família estudava, meus irmãos eram estudantes de nível
10, 10, 10, 9,5, né? Eu me lembro, meu irmão tirou uma nota vermelha, que até hoje se conta a história da família de como foi injusto aquela nota, né? E eu estava desse jeito. Mas o que mudou para mim foi essa questão que no laboratório acontece. Tu não tem uma obrigação, não é alguém que está dizendo, não, tu tem que ter a vontade de estudar. Alguém vai te dar caminhos, ó, vai estudar aquilo. Mas depois tu tem que fazer por ti, porque não tem... E aí muda essa questão, acho que o prazer entra em jogo, né? E a gente tem que se colocar nisso. Agora eu passei por uma sensação, eu percebo, né? Não foi em mim mesmo, mas na Val mesmo. A gente está trabalhando com o professor Tésio, que é um ex-estudante do Cavanha dos anos 80. Um professor, um velhinho, um senhor, que é da história ali, da reabilitação e coisa. E a Val, nós estamos analisando o artigo com ele, e ele está nos colocou para a Val desafios enormes, né, Val? Tenta a análise fatorial dos componentes principais, tenta fazer o análise de CART, que é uma forma especial lá de regressão, faz a regressão mesmo, de mais de uma forma. A Val fez tudo, né? Mas o legal foi de ver que a gente vai usar, eu acho que 20% daquelas opções todas, mas o legal é ver que o processo foi riquíssimo, né? E eu vi que ela adorou. Eu vi depois nos comentários que ela levou bem. Eu estava preocupado, como não conheço tanto, daqui a pouco se irrita, né? Ah, mas tá me fazendo perder tempo, tá? Não sei. Não, adorou, assim. Pelo quê? Porque aprendeu muito, né? E a longo prazo é bem isso. Tem que viver o dia a dia também nesse processo. Aí as coisas são mais fáceis de lidar mesmo, os desafios, assim, né? E esse desafio eu acho legal, assim, não para ser melhor do que ninguém, mas é o desafio contigo mesmo, assim, de aprender mais e mais a fundo. Essa coisa é fantástica, né, gente? Isso para mim é fantástico, essa curiosidade de base, assim, é uma coisa muito legal, né? Né, Val? Isso mesmo, é bem isso. Quando tu leva aquele primeiro choque, né? E tu vê a resposta dele, e aí tu pensa, nossa, eu não sei fazer será que eu não sei fazer uma regressão do jeito certo? Porque até a regressão logística ele está dizendo que está errado, então tu volta para buscar como realmente faz. E aí eu fiquei uma semana toda aprendendo a fazer todos aqueles tipos de estatística. E para mim, eu aprendi horrores. Eu sei que eu vou usar tudo que eu aprendi essas formas e essas análises, eu vou usar em outros artigos. Como tu falou, vai ir praticamente 20% do que a gente trabalhou com aqueles dados. Mas eu vou aplicar isso em outras coisas depois, né? Então tudo isso fica como aprendizado mesmo. É bem isso, né? Essa é a parte, acho que é importante, e o Tésio, esse professor, vem dessa mesma escola também. Então, de novo, assim, o que acontece nesse tipo de análise? Tem muita gente que aprende a fazer análise de regressão múltipla no SPSS. Aí sabe que tem o Enter, tem o método Stepwise, tem aquele outro, sabe só a primeira linha do que o troço significa, mas está longe de entender até a matemática do negócio. O pessoal não quer perder tempo, então aprende a fazer um jeito só. Só que a gente usa, como de novo, o serrote só pela metade, né, ali, né? E tu pagou, tu poderia usar todo ele, né? E só que para isso tu tem que investir um certo tempo, né? Aquela história de perder algumas horas agora para ganhar anos aí mais à frente, né? Uma coisa também que eu acabei tirando com isso é olhar os mesmos dados com outras formas de análise, né? Porque às vezes a gente pensa assim, esse daqui eu vou usar o TST, vou usar uma GE, vou usar uma regressão. E aí tu já vai para aquele lado, e aí tu não vai explorar os dados. Então eu lembro que ele até colocou nos comentários, explora esses dados, independente do que tu vai usar, tenta todas as alternativas, né? Então isso é uma outra forma também de ver aquele banco de dados, né? Boa. Agora mesmo eu fiz uma coisa que eu aprendi com o Cavanha, né, essa semana. O Leonardo Blodou, né, tá analisando os dados dele de mestrado, e aí, bom, eu mandei ele fazer uma coisa que eu tento fazer com o grupo e às vezes tem alguma reação, assim, o pessoal não gosta muito, que é o seguinte, é olhar para a tabela, passar o olho primeiro para os números individuais mesmo, depois fazer os tal dos scatters, que eu adoro falar aquilo, que é os gráficos de dispersão, antes de fazer a estatística. Né? E os alunos ficam ansiosos, porque quase sempre aprenderam daquele jeito automático. Coletou, joga no modelo estatístico e quando sair os P, tu começa a pensar no resultado.
E não deveria ser assim, tu deveria olhar primeiro, e aí é tudo isso, esse tempo, né, de explorar os dados, é tu ver o que está acontecendo ali para tu imaginar, porque isso vai te ajudar até para pensar formas de resultado, né? Só que tu precisa dar tempo para isso, né? Tu precisa olhar os gráficos, olhar os dados, e aí apareceram outliers que a gente não tinha visto, apareceram maneiras de olhar o gráfico que a gente não teria visto se não tivesse feito isso, e dar um tempo de dar respostas, porque isso é outra coisa também. O Cavanha fazia uma coisa que hoje a gente não consegue fazer, que está todo mundo sentado junto para o mesmo artigo. Se fosse isso, a gente não conseguiria hoje na prática. Mas pelo menos, por exemplo, que a gente bota no grupo, é assim, ó, na hora que esses resultados estão coletados, cada um ter a chance de olhar esses gráficos e olhar a tabela e comentar alguma coisa, se vai ser autor desse trabalho. Tem vários grupos de pesquisa que não estão nem aí. O cara ajudou na coleta, já é autor e nem lê o trabalho final. E está lá o nome dele de autor. Isso é um problema grave de autoria, gente. É um excesso dessa produtivismo, que isso a gente não pode aceitar no grupo. Então, no mínimo, a pessoa tem que olhar para aquele gráfico e se tiver um olhar mais verde, que eu brinco aqui, o pessoal com menos experiência, bota, ó, eu vi que aumentou, mas é sempre bom olhar isso, porque eu aprendi com o Cavanha mesmo. O Cavanha, ele parava quando eu falava as coisas e ele notava, dessa vez esse brasileiro falou uma coisa, não parece ser uma merda tão grande. E aí anotava, abria o caderninho e anotava as coisas, né? Então a gente tem que fazer essa parada, no mínimo nessa fase dos resultados, assim, e depois olhando lá com a discussão. Ter o cara a chance de opinar, e depois quem vai escrever vai ter que juntar essas ideias para ver como fazer a linha de apresentação do resultado. Mas tem que ter essa chance, né? Para a gente diminuir também aquele excesso de artigos com mais de 10 autores, sendo que a metade nem leram o texto. Isso é grave do ponto de vista autoral, gente. E eu digo para vocês mesmo, a longo prazo é legal estar o nome lá, é o menor esforço, mas vocês vão ver que se paga isso. Se paga com a consciência mesmo. É tu olhar para aquele trabalho e não ter dúvida, assim. Esse trabalho, eu sou autor. É o que eu sinto desse trabalho do Cavanha. Se alguém vê, se alguém acha que não, eu acho até engraçado, assim, porque imagina o tanto que eu trabalhei, foi um dos trabalhos que eu mais tive que trabalhar na minha vida, e não era uma ideia minha, até era tudo isso que eu comentei para vocês. Ele me deu, assim, ó, nós vamos estudar isso aqui, e aí começamos a estudar, né? Mas então, eu acho que isso é importante. Pessoal, pela questão de tempo aqui, vamos encerrar por aqui, tá? Passamos um pouquinho, mas eu acho que é sempre legal, né? Eu vou parar a gravação aqui,